Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um Pod Maravilha. Meu nome é Janaína Stefanon. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pod Maravilha. O meu nome é Vanusa Fernandes. E juntas nós estamos aqui hoje para entrevistar uma mulher maravilhosa, Quem é? empreendedora. Uau. E já vou falar quem é. Roda a vinheta! Hoje nós estamos aqui com a Karina Ferreira. Ela tem 40 anos, é de Curitiba e é empreendedora em Portugal. E ela vai nos dar altas dicas para você virar empreendedora. Karina, seja bem-vinda! Obrigada. Muito obrigada. Estamos muito felizes com a sua presença. Tenho certeza que você vai trazer conteúdos maravilhosos Eu aqui. já tô aqui, ó, ligadinha. Vou pegar tudo aqui. O prazer é todo meu em estar aqui. Obrigada pelo convite. Karina, conta um pouquinho pra gente da sua infância, né? A gente costuma começar assim, do trajeto da pessoa até o dia de hoje. A gente faz um breve resumo aí pra quem tá em casa te conhecer um pouquinho, né? Como que foi a sua infância? Você nasceu em Curitiba? Não. Eu sou do interior do Paraná. Eu sou de uma cidadezinha chamada Apucarana, que é Nossa. conhecida como a cidade do boné. Lá em Apucarana a gente teve uma infância muito difícil. Foi uma infância bem humilde, sabe? Nunca faltou comida, graças a Deus, nunca faltou alimento para nós. Mas nunca tivemos a vantagem de ter luxos, de ter os brinquedos, Barbie, sempre é o sonho de toda menina, né? Ter as Barbies, eu via que todas as minhas amigas tinham, eu nunca tive essa opção. Minha mãe e meu pai sempre foram bem pobres, assim, eram muito trabalhadores, sempre tentaram dar o melhor que eles puderam para nós, mas infelizmente Sem luxo, sem né? luxo, não tínhamos luxo nenhum. Tinha as minhas tias que sempre vinham com alguns presentes, prendas para nós, mas sempre aquela vida humilde. Quando eu tinha 9 anos, meu pai decidiu ir para Curitiba. Então eu com 9 anos a gente se mudou para Curitiba, a cidade grande, para ter uma vida mais, né? A gente foi para Curitiba, ainda mantivemos alguns anos com uma situação financeira bem escassa, né? Bem falta mesmo de muita coisa. É mais essa Porque parte foi o começo, né? Todo começo é difícil, né? O meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, sabe? Sempre se dedicaram muito a dar o melhor pra nós. Mas é claro, nunca tivemos essa parte do luxo. E eu sempre fui, né, querendo mais. E sempre com 10 anos eu já começava a tentar inventar alguma coisa pra mim tentar, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o quê? Eu queria trabalhar, eu queria começar a trabalhar. Eu com 10 anos eu já ajudava meu pai. Meu pai montou uma empresa de elétrica, ele é eletricista e minha mãe é costureira. Então, minha mãe com as roupas dela, meu pai com a parte da elétrica, e meu pai montou uma pequena empresa e eu comecei sempre tentava ajudar, Legal. sempre ia ajudar minha mãe na costura, às vezes ia lá, cortava a linha, ficava lá com a minha mãe. Quer dizer, os dois são empreendedores. Os dois são empreendedores. Os dois são Então empreendedores. tá aí. A minha mãe e meu pai sempre correram atrás. Meu pai sempre trabalhou por conta, né? Nunca trabalhou registrado numa empresa, o meu pai. A minha mãe até trabalhou durante alguns anos, mas depois sempre por conta também. Então, tanto a mãe quanto o pai já foram empreendedores. E eu fui pegando isso. Eu com 15 anos, eu já comecei a... Na verdade, eu com 10 anos já comecei a meio que trabalhar. Indiretamente, né? Com 12 já fui um pouquinho mais, com 13... Cada Você vez fazia o mais. quê? Com 10 anos? Com 10 anos eu ajudava o meu pai no escritório, né? Ajudava sempre ele ali, tava sempre ali com a minha mãe e com o meu pai, sempre ajudando, porque minha mãe trabalhava com produção. Então, às vezes, ela tinha que terminar aquele serviço, então eu sempre tentei ajudar. Então, eu sempre fui trabalhando. O meu pai, quando eu fiz 14 anos, a minha prima montou uma loja de roupa num shopping. Outra empreendedora na família. E ela falou, Karina, eu precisava de alguém pra me ajudar na loja. Daí eu falei, olha, eu posso te ajudar. E daí eu com 15 anos, já comecei a trabalhar com ela, com 14, com 15 anos já tava mesmo trabalhando com ela no shopping. E eu fui ajudando. E com 15 anos daí eu tive um contratempo na minha vida, que foi quando eu engravidei. Aí eu engravidei, tive a minha filha, né, que é uma bênção de Deus também na minha vida, sabe? E eu ganhei ela com 16 anos e hoje ela já é uma moça, né? Já é uma mulher, já tem 24 anos. Não dá pra acreditar. 24 anos. Hoje ela já tá maior que eu já.
E ela mora aqui? Não, No Brasil? Ela tá no Brasil, ela veio pra cá com a gente e não se adaptou, ficou 4 meses com a gente aqui e ela voltou pro Brasil. E hoje ela trabalha, tem a vida dela tranquila lá. Uhum. Mas aí você parou a sua vida, estagnou sua vida quando você teve a sua filha? Ou você continuou trabalhando na loja? Não, eu sempre continuei. Tanto que eu terminei meus estudos, quando eu terminei meu 2º grau, que aqui é o 12º, eu tava grávida. Até tenho fotos minhas com barrigão, assim, grávida, fazendo a minha formatura do 2º grau. E logo em seguida eu ganhei a Alana, né? A Alana nasceu e ela pequenininha eu já comecei a fazer curso. Comecei a fazer alguns cursos, fiz o primeiro de eventos, porque eu queria fazer alguma coisa, eu queria me mexer. Quando eu tava com ela bem pequenininha, eu comecei a trabalhar numa loja de roupa infantil. E nessa loja tinha uma outra vendedora que ela falava: Karina, você faz tão bem unha, por que você não faz as minhas unhas? Olha, eu acho que você daria tão bem como manicure. E eu pensava, manicure? Será que eu vou ser manicure na minha vida, né? E eu trabalhava de vendedora, eu tinha 16 anos. Eu tinha a Lana pequena ainda. E eu nunca parei, eu sempre corri atrás de ter meus objetivos. Sempre tive sonhos, né? Eu sempre fui, minha mãe sempre brincava comigo. Você ambiciosa. É ambiciosa e sempre muito sonhadora. Minha mãe dizia, você sonha muito. Mas eu trabalhei lá durante 1 ano. E nesse período eu fiz o curso de manicure. E enquanto eu trabalhava lá, como eu já tinha o curso de manicure, na hora do almoço, eu pensei, não, eu vou aumentar o meu salário. Se eu fizer a unha das meninas na hora do almoço, eu ganho um dinheiro extra. E eu consigo ter mais coisas. Aí foi quando eu comecei a pensar na parte de empreender. E eu comecei a fazer a unha delas e ganhar um pouquinho mais. Então eu ganhava mais. Só que eu nunca estava satisfeita com o que eu tinha. Eu sempre queria mais. Então eu comecei por quê? Porque eu tive uma infância bem triste, assim, por um lado, feliz, mas triste por não ter as coisas. Ver os meus amigos tendo as coisas e eu não tendo. Então, desde um carro, desde coisas simples, né? A gente sempre tinha aquele carrinho simples. E depois, então eu queria mais, eu queria, né, proporcionar também pra minha filha, porque eu já tinha ela uma vida melhor. Então eu tentei correr atrás pra buscar. Então eu troquei de empresa, eu comecei a trabalhar numa outra empresa. Aí eu me matriculei, fiz vestibular. Eu fiz vestibular porque eu falei, a minha mãe teve com a educação da minha mãe, mas ela sempre, assim, eu sempre nunca fui muito boa na escola, né, gente? Eu nunca estudei muito. Eu sempre era da média, eu brinco que eu era da média. Fazer o básico pra passar. O básico pra passar, né? Então, e a minha mãe sempre me cobrou muito isso. E eu falava, não, eu ainda vou te dar muito orgulho, eu vou fazer faculdade, né? E eu brincava muito com ela sobre isso. Então, eu fui, passei no vestibular, eu comecei a fazer pedagogia. Olha, mais uma pedagoga. Outra. Que a Dani também veio aqui, a gente entrevistou e a Dani também é pedagoga. Eu sou pedagoga. Olha só que legal, viu? E aí eu fui trabalhar... A Vanusa também é pedagoga. Tá vendo? Eu também, olha só. E daí eu fui trabalhar numa empresa de assistente comercial, passei numa seleção de muitas meninas, eram muitas meninas ali. E fiquei super feliz porque eu trabalhava numa empresa grande, né? Numa parte comercial de uma empresa muito grande. E nesse período que eu tava lá, eu também continuava fazendo a unha das meninas na hora do meu almoço, viu? Tudo isso, eu ainda continuava fazendo a unha das meninas do almoço. E eles gostavam muito porque era uma empresa de cosméticos e tinha esmaltes, então eu testava os esmaltes deles. Então, pra mim aquilo era um sonho, né? Trabalhar numa empresa que tinha os esmaltes e eu já fazia as unhas das meninas. Foi quando a gente tomou a decisão de vir pra Portugal, em 2005. Eu fui casada durante 7 anos com o pai da minha filha mais velha. E nós viemos para Portugal para emigrar. Ah, você veio para Portugal com o pai da sua filha mais velha? Com o pai da minha filha mais velha. Olha, isso eu não sabia. A minha história é longa. E assim, eu vim para cá, foi bem legal. Assim, 2005. 2005 nós viemos. Meu filho tinha 1 ano. A minha filha ficou no Brasil com a minha mãe, porque o nosso objetivo era vir, começar a trabalhar E nesse período a gente separou. Com 3 meses que a gente estava aqui, eu e ele separamos. Mas deixa eu só entender, porque isso me intriga bastante. Eu conheço vários casais que quando chegam em Portugal se separam. A questão é, o casamento já não estava bem no Brasil ou a crise começou aqui? Porque 3 meses é muito pouco para você. Bem colocado. É assim, o casamento já não estava bem. Okay. A imigração foi uma fuga
o que as Pra pessoas tentar acham. salvar. Pra tentar salvar o casamento, porque o que Pois as pessoas é. fazem muito isso, né? Uhum. Então, nosso casamento não foi diferente. A gente até tinha passado por uma crise. Eu tava super bem. Eu tinha um emprego muito bom, né? Eu era uma assistente comercial numa empresa muito grande. Eu tava muito bem. E ele começou com a história de vir pra Portugal. Por quê? Porque ele queria me tirar daquele meio que eu tava vivendo. Queria te podar. Ele queria me podar de alguma maneira. Porque, assim, eu já tava começando a conquistar os meus sonhos. Então, eu tava na faculdade, eu Você tava tava o quê? Superando ele? superando ele, Em exatamente. alguma Em fase tudo, da vida? em né? tudo, Alguma na verdade, situação? tanto financeiramente quanto emocionalmente. Então, assim, eu já trabalhava muito bem vestida, tanto que eu ia de saltos, porque eu tinha uma sala, eu tinha um escritório, né, dentro da empresa, e eu administrava uma área comercial eu era super responsável ali. Eu era super nova, nessa época eu já tava com 22 anos, e ele não aceitava Conseguiu muito. aceitar Não o consegui. seu E ele começou, vamos salto. embora pra Portugal, vamos embora pra Portugal. Só que assim, eu sempre tive o sonho de vir pra Europa, né? Quem é que não tem o sonho de vir pra Europa? Então eu falei, então vamos pra... Quando a Poliana esteve aqui, nós falamos sobre isso, que as pessoas têm algum tipo de problema no Brasil e acham que imigrar é a solução. E vamos começar uma vida nova. Gente, o problema vem junto, não adianta. É o que acontece muito com os casamentos. Portugal teve uma época que foi chamado de a terra da separação, né? Ele foi mesmo... Todo mundo chamava... não vai pra Portugal, porque Portugal Vai é separar. a terra da separação. Sério? Mas na verdade não é Portugal que separa as pessoas, é as pessoas que separam porque já estão com problema. Então é uma Porque fuga, muda né? o lugar, mas não muda o problema. Não muda o Não. problema. Não tem Não. como. É uma fuga mesmo. As pessoas Sim. fogem do Brasil e vêm pra Portugal pra tentar salvar o seu casamento. Que foi no meu caso. Foi mesmo pra tentar salvar o casamento, porque o casamento já tava destruído, né? Aham. E nós ainda, pra assim, complementar o casamento, nós ainda casamos no papel. Antes de vir, porque aquele medo da imigração, né? Como é que eu vou passar na imigração? Qual a desculpa que eu tenho? Como é que eu tenho pra passear? Porque eu não tenho tanto dinheiro. Porque a gente não tinha tanto dinheiro. Então vendemos tudo que tinha, o pouco que tinha, né? Tinha uma moto lá, vendemos as roupas, até as roupas foi Sério? vendemos a casa, os móveis, tudo. Vendemos tudo que a gente tinha, juntamos o dinheiro, compramos as malas e viemos. Compramos a passagem e viemos. Então, pra passar na imigração, nós demos a desculpa que tava vindo em lua de mel. Ah. Como nós tínhamos recém-casado no papel, Era porque prova. nós éramos Sim. só juntados, né? Sim, Troca de escova de sim, dente lá, né? sim. Então, aí casamos no papel e viemos pra Portugal. Então, passamos na imigração lindamente. Porque era bem mais difícil Era antes, muito né? mais Aqui, difícil né? antigamente. A gente ouvia muitas histórias, né? Sim, entraram como turista mesmo por conta da lua de mel. Como turista. E eu lembro até hoje do primeiro quarto que a gente alugou aqui. Era todo cheio de mofo. A gente dormia num colchão embolorado no chão. Não tinha nada naquele quarto, nada. Passei muito mal, porque eu sou muito alérgica. Passei muito mal e foi assim que eu comecei em Portugal. Com 3 meses, o que acontece? O brasileiro, ele começa a ouvir muito dos portugueses, né? A mulher brasileira larga os maridos pra ficar com os portugueses. 2005 era pior. Era pior. Tudo Hoje histórico junto, é aquilo, bem... Hoje em dia tá um pouco melhor, mas em 2005 essa história de brasileira pi, né? Era muito grande. Pi, é pu, É pu, é tudo, né? TA, Tipo, PUTA. e o que acontece? O meu ex-marido era muito fraco da cabeça, né? Não tinha muita sabedoria com esses negócios. O que ele fez? Ele colocou na cabeça dele que eu também ia ser mais uma. Ai, meu Deus. Então ele colocou na cabeça que eu ia ser mais uma e começou a me ameaçar. Muito, brigar muito comigo. E eu disse, mas eu não tô... Ciúmes aumentou, Porque- desconfiança triplicou. Mas quando eu comecei a trabalhar aqui em Portugal, pra mim, olha, eu lembro, a gente tinha uma conhecida, ela não era minha amiga, ela era irmã de uma amiga minha do Brasil. Era a única pessoa que eu conhecia em Portugal. E eu cheguei, ela me alugou esse quarto, eu fui direto pra esse quarto, ela que me alugou esse quarto, e eu lembro até hoje, ela pegou um jornal, porque antigamente a gente não tinha quase internet, né? Hoje em dia a gente tem toda a rede social. Sim, gente, 2005. 2005 era Não jornal, a tinha. gente pegou aquele jornalzinho do Correio da Manhã e ela pegou e colocou na minha mão e falou assim, olha, procura aí que tem bastante emprego de empregada doméstica.
E eu assim, posso gente, ser olha, eu amo as empregadas, não tenho nada contra as empregadas. Jamais eu vou falar mal de uma empregada. Mas eu pensava, gente, mas eu não sou muito boa nisso, não. Eu até gosto de limpar minha casa, mas ser empregada doméstica, né? Mas vamos ver o que tem nesse jornal, né? Comecei, e eu lembro que ela foi trabalhar e eu fiquei. E eu assim, peguei o jornal e comecei, né? Vou procurar A, B, C, D, porque os empregos eram todos nos jornais. Tinha uma lista de empregos nos jornais, né? E eu pensei, classificados, né? então, e eu trouxe muito alicate, esmalte, eu trouxe umas coisinhas assim, sabe? Porque eu pensei, eu vou trabalhar de manicure, né? E daí começou o meu primeiro desafio, era arrumar um emprego. Porque o que você ouve? Brasileira não. Brasileira é pipo, né? Você ouve isso no telefone dos patrões. Ah, brasileira não. E eu pensei, nossa, eu não vou conseguir um emprego de manicure. Eu vou ter que trabalhar de empregada mesmo e tá tudo bem, vamos lá, né? Na época eu queria trabalhar, não importava com o quê. A não ser, né? Queria, não precisava, né? Eu vim com 500 euros, gente. Eu tinha 500 euros. Só. Naquela época, tudo bem. Os quartos eram 100. 500 euros naquela época era bastante. E os quartos eram 100 euros. Então, o quarto para casal era 100 euros. Eu pagava 100 euros num quarto. E sobrou 400. Mas o 400 eu tinha que trabalhar, porque senão não ia durar muito tempo. Tinha que comer e acabar. Eu vim com pouquíssimo dinheiro. E daí, quando chegou na letra M, eu lembro bem que daí eu comecei, né, ligar pra um monte. Tem documento? Não tem? Não. Eu falei, gente, eu não posso desistir. Porque tinha ali mais de 100 vagas, né? Eu falei, não, uma tem que dar, eu vou ligando. Uma tem que ser minha. E, gente, não era no telefone. Não era por aqui que a gente ligava. A gente ligava no telefone público, no orelhão. Cartão, colocava lá, ligava. Cartãozinho que acabava rapidinho. E rapidinho, né? Comprava um cartãozinho de 5 euros e ligava. E eu liguei pra muita gente. Até que eu consegui uma oportunidade. E eu lembro até hoje que ela falou assim, você faz depilação também? Porque aqui a gente só contrata manicure quem faça depilação. E eu, oi? Depilação? Não faço depilação. Gente, era obrigado o manicure fazer depilação. E eu falei pra ela, eu faço depilação sim. Daí eu lembrei, eu tenho a minha tia, ela é especialista em depilação em Apucarana, ela tem um salão e ela é referência lá, porque ela já trabalha já há uns 30 anos com depilação, né? E ela faz a própria cera. E eu lembrei, a minha tia sempre quis me ensinar a fazer a própria cera. Eu nunca consegui aprender direito nessa cera dela. Mas eu lembro das técnicas que ela sempre me falava. Eu lembro que eu fazia às vezes em mim. E eu falava, não, eu sei fazer. Noção você tinha. Noção eu tinha, não era uma leiga também. Eu entendia um pouco ali. Eu falei, não, eu sei fazer depilação. Eu vou lá nesse salão, olha, eu sei fazer, eu vou aí fazer entrevista. E era portuguesa, dona do salão? Aí cheguei lá. E falei pra ela assim, olha, ela faz o teste de manicure, fiz o teste, ela, ótimo, passou, pode começar amanhã, então depilação você sabe fazer, né? Eu falei, sei fazer depilação. Quando chegou no outro dia pra trabalhar, né, toda empolgada, dei meu primeiro, ela falou, olha, Karina, tem uma depilação marcada pra você. Putz. E eu falei, tá bom, então, olha, me apresenta a sala, então, pra mim ver como é que é a sala. Aí cheguei lá na sala, olhei pra cera e falei, essa cera eu nunca vi na vida. O que eu faço com essa cera? Gente, o que eu vou fazer com essa cera? Aí ela pegou, aí eu falei, não, gente, eu tenho que ser humilde, eu tenho que falar alguma coisa pra ela, porque, por isso que eu falo, gente, tem que ser verdadeira, você tem que ser humilde com as pessoas, por mais, assim, eu não inventei, eu não tava mentindo que eu não sabia, eu entendi um pouco de depilação, só que pra mim, e ali, da minha tia explicando, mas pro cliente, não sabia mesmo, não tinha um curso de depilação, eu tinha um curso de manicure. Aí o que eu fiz? Chamei ela, lembro até hoje, né, Graciete, vem cá, né, dentro do Babilônia, tá, gente? Esse salão ainda existe, dentro do Babilônia. E a Graciete, eu chamei a Graciete e falei, Graciete, você me desculpa, mas assim, eu nunca trabalhei com essa cera. Aí ela falou, não se preocupe, eu vou te ensinar como é que faz. Eu falei, pronto. Aí ela me ensinou. Ela me ensinou como trabalhava com a cera e ela fez a depilação na cliente. O que eu fiz? Fiquei com o olho, porque eu era muito rápida. Né, gente? Quem quer consegue. Eu sou muito rápida pra aprender, então eu aprendi ali em 5 minutos, eu já comecei a aprender. E o que eu fiz? Eu corri. Depois na internet eu comecei a ver um monte de vídeos e comecei falei, olha, a conexão da internet não era a conexão que a gente tem hoje. Não tínhamos o telefone, né, com a internet boa, então nós tínhamos que correr, né, achar um computadorzinho e comprar um computador, que aqui ainda era super barato, era fácil de comprar. Mas a primeira coisa que a gente fez foi mesmo comprar os telemóveis melhores, para poder ter um pouco mais de internet. Mas eu lembro que para você entrar numa rede social, qualquer coisa, ficava ali horas pensando,
sabe? Ficava ali até você conseguir ver alguma coisa. Então eu comecei a me informar bastante sobre depilação, até que realmente eu fiz um curso de depilação, porque eu também não podia deixar as clientes só, né, de sobrancelha, e comecei a trabalhar. Aí foi quando eu realmente comecei com a minha carreira de manicure, porque antigamente ela era sempre a segunda profissão, não era a primeira. E aqui ela se tornou a primeira opção mesmo. Aí fiz o curso de unhas de gel, me aperfeiçoei, fiz vários cursos, fiz com marcas boas e assim foi indo. Gente, mas é isso que eu falo. Tem gente que entra numa zona de conforto e fica só reclamando da vida, né? Que não tem isso, que não tem aquilo, que vive dependente do marido, que vive assim, que vive assado, mas não busca se informar, não é assim, né? O meu primeiro emprego também foi com 16 anos, emprego assim, formal, né? Porque até então eu trabalhava informal, numa loja de festas de uma tia minha. E aí eu fui ser secretária de uma advogada. E eu sou muito ruim até hoje para localização, né? Eu dirijo com GPS porque eu me perco. Pablo brinca que eu me perco aqui dentro da minha cidade, né? E aí, aí na entrevista ela falou, você sabe onde fica o fórum? Você sabe onde fica a Justiça do Trabalho? Sei! Sim. Sabia nada, porque o secretário faz o quê? Também leva os processos para dar entrada nesses lugares, né? E aí, minha filha, quando eu desci, primeiro dia de trabalho, eu desci do prédio, olhei para um lado, olhei para o outro, não fazia noção de onde que ficava a Justiça do Trabalho. E o que eu fiz? Fui perguntar. Quem tem boca vai a Roma. É verdade, porque assim, nós temos que ter sonhos. E os sonhos, eles são muito bons, eles fazem parte da sua vida. Eu sempre fui, né, tanto que a minha mãe sempre me apelidou de sonhadora, né? Você é muito sonhadora, você sonha muito. Mas por quê? Porque eu sempre eu imagino uma vida que eu quero ter. E quando você imagina, só que você não pode ficar só nos seus sonhos. O sonho, ele só vai se tornar realidade se você, sabe, colocar a mão na massa. Só que eu sempre fui de fazer. Eu nunca fui de esperar. Se a Janaína fala pra mim, Karina, faz isso daqui, deixa ali, daqui a pouco eu faço. Não, Janaína, pode deixar que eu já faço pra você. Entende? Porque eu já vou fazer logo. A gente tem que aprender que se você não fizer, você não vai ter as coisas. E eu corri muito atrás. Dos meus objetivos. No começo, quando eu aprendi a fazer unhas de gel, eu falo, misericórdia, coitada das clientes, sabe? Hoje eu vejo aquilo, as unhas eram dessa grossura. E assim, eu tive uma patroa muito querida que ela me ensinou a fazer a unha de gel e ela me passou bastante técnicas, mas hoje eu vejo que na verdade aquelas técnicas foram melhorando, né? A gente foi melhorando muito. E eu fiquei aqui em Portugal 3 anos, com 3 meses a gente separou, né? Voltando um pouquinho ali, separamos, ele foi embora pro Brasil e eu fiquei em Portugal, porque eu tava decidida a ter alguma coisa na minha vida, então eu decidi, eu fiquei 2 anos e meio sozinha em Portugal. Hoje eu vejo as meninas que vêm pra Portugal e ficam, eu tô sozinha, é muito sofrido, não vou conseguir, não vai conseguir porque não quer. Porque eu fiquei sozinha, eu trabalhava, eu pagava minhas contas, não era sempre que eu conseguia mandar dinheiro pra minha filha, não era sempre, não vou mentir. Tinha meses que a gente passava um pouco de sufoco, porque eu era sozinha, e eu batalhei pra conseguir, pelo menos, me manter, porque a gente também sozinha, as coisas sozinha também é um pouco mais difícil, né, porque até que Deus fala que, né, é ruim que o homem vive só. Sim. E sozinha é mais difícil. Mesmo assim, ainda eu decidi ficar aqui, eu tive bastante apoio do pessoal da igreja, que me ajudava bastante, sabe, emocionalmente mesmo, porque era o que a gente precisava, né. E faltando 6 meses que eu tinha decidido ir embora pro Brasil, eu conheci o meu marido. E nesse meio tempo, então, você decidiu voltar pro Brasil? Decidi voltar pro Brasil. Quando eu tava com 2 anos e meio aqui, a minha filha tava entrando em depressão no Brasil. E a minha mãe falava que ela tava muito triste, chorava muito. E eu tava começando, eu percebi que até eu tava já no meu limite. Por quê? Porque eu tava sozinha, longe da família. Emocional, não era isso. Porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Eu trabalhava dentro do Babilônia, dentro do shopping. Eu trabalhei ali. E ali o horário era estendido mesmo, né? O horário de shopping. É das 9 da manhã às 11 da noite. Muito movimento, né? Muito movimento. Mas por um lado era bom também, porque você esparecia a cabeça, esquecia das suas coisas, exatamente. Né? Quando a gente tá sozinha, você tem que ocupar sua mente com alguma coisa. Não adiantava eu trabalhar 6 horas e ficar 6 horas em casa sem fazer nada, porque a minha mente ia pirar. Tem que trabalhar no horário, você tem que ocupar o seu tempo. E eu trabalhava 14 horas por dia, às vezes até mais.
A gente chegava mais cedo, era a primeira a entrar e a última a sair sempre do salão que eu Não trabalhava. precisava dar satisfação pra ninguém, né, Karina? Não tinha que fazer janta pra ninguém ninguém. esperando Coisa boa. Ô, coisa boa, sou. Caía na cama, tomava um banho e dormia. Ninguém me esperava em casa, né? Não tinha ninguém pra me esperar em casa, então eu trabalhava. Eu me enfiei mesmo no trabalho pra mim ter os meus objetivos. E eu fazia muito curso. Foi uma época que eu estudei muito. Eu fiz o curso de Calista, que é podologia. Eu fui fazendo muita formação, me aperfeiçoando principalmente na minha área, que era das unhas de gel, que eu era especialista nisso, em decoração. Então, eu pensava, quanto mais eu estudar, melhor pra mim. Então, eu vou estudar na prática, porque eu não sou muito da teoria, tá? De ficar lendo essas coisas. Eu até gosto de ler, mas alguma coisa que esteja interessante. Se for pra ler só igual estudo mesmo de escola, eu sou meia ruinzinha mesmo. Mas na prática eu sou boa. Eu sou boa pra prática. Se você me ensinar, ó, faz assim, assim, assado, eu vou pegar de primeira e vou fazer. Então... Legal. E aí você decidiu voltar pro Brasil e... Não, aí eu conheci o meu marido. Não, você decidiu voltar pro Brasil e... Ai, daí isso, eu decidi voltar pro Brasil, é verdade. Aí eu conheci o Júnior, eu conheci meu marido, a gente... Como vocês se conheceram? É muito engraçado, porque ele fala que me conheceu num luau na praia em Cascais. Ele fala isso, só que naquele dia eu não vi ele. Ele fala que ele me viu, mas eu não vi ele. Eu conheci ele dentro do salão, ele apareceu no salão com um amigo dele. Esse amigo dele falou, olha, vamos aí tomar um café, eu tenho um amigo meu pra te apresentar. Aí eu falei, vamos, né? A gente foi tomar um café, daí ele me apresentou o Júnior, e a gente começou a conversar, e a gente até, assim, sabe, interteu bastante, ficamos muito tempo conversando. Viu que tinha ali uma conexão? A minha história com o Júnior foi uma coisa muito complicada e foi uma coisa muito, assim, engraçada ao mesmo tempo, porque nós tínhamos muitos amigos em comum. Que legal. Mas nós não se conhecíamos. Então a gente começou a se conhecer pelos amigos. Então, assim, uma turma de amigos falava, você tem que ficar com o Júnior tá querendo ficar com você. E outra turma de amigos falava, não, ele não presta, ele não serve pra você, e não sei o que, não sei o que lá. Então a gente tava assim, minha cabeça tava mil, porque eu nem queria me relacionar. Na verdade, eu tava fugindo de relacionamento, porque eu tive um relacionamento, assim, um pouco conturbado, de 7 anos. E eu não queria, eu tava com medo, eu tinha muito medo. Eu pensava, gente, eu não posso me relacionar. Então, assim, era muito raro me relacionar com alguém. Às vezes, né, eu conhecia alguém, mas não ia profundo, sabe, com a pessoa. Ficava mesmo ali no... às vezes ficava um pouquinho, dava uns beijinhos, ó, caía fora. E com o Júnior foi um pouquinho diferente. Aquele negócio, eu acho que... Meio que você já sentia que ia ser uma coisa mais séria. E as pessoas falando, não fica com ele. E eu sou meio desafiadora, né? Se você falar não pra mim, não pode falar não. Mostrando interesse, eu acho. Aí puxava interesse. Aí puxava interesse de descobrir por que você não quer que eu fique com ele. Eu quero saber, conta mais, aí fala mais. Eu comecei a pesquisar ali, né? Por quê? Então, assim... Aí nisto, o Júnior começou a trabalhar no salão que eu trabalhava, porque o meu patrão precisava de um gerente. E ele tinha mais salões e ele precisava de um gerente para cuidar. E daí o pessoal começou a falar, o Júnior é inteligente para cuidar de finanças, disso e daquilo. E meu patrão contratou o Júnior. E o Júnior começou a trabalhar no salão que eu trabalhava. E daí começou todo mundo, né? Não, o tatuador, principalmente, ele era o que mais apoiava. Você tem que ficar com o Júnior tá apaixonado por você. E não sei o que. E eu dizia, não, cai fora, não quero não quero. Ele não queria que... Mas aí nesse dia que vocês foram tomar um café, vocês só conversaram? Só conversamos e foi embora. Cada um foi pro seu lado e acabou. Mas você sabia que ele tava interessado em você? Não. Ali foi só, tipo, te conheci, a gente conversou... E acabou. A gente teve uma ligação entre um e o outro, conversamos entre mas não achei que foi, assim, nada de interesse nenhum. O meu interesse por ele tava zero ali, mesmo só como um amigo, de repente, sabe? Pensei, legal, legal, tem história pra contar, né, tal, legal. Mas não... Quando ele começou a trabalhar no salão, ele ia pro salão, mas assim, eu só via ele como um amigo. Eu via ele muito como amigo. Assim, e ele falava que nunca foi meu amigo. Ele fala até hoje. Nunca foi, eu que via ele como amigo, mas ele não queria ser meu amigo, né? E aí o tatuador falava muito. Ai, Karina, você tem que ficar com ele, porque ele gosta de você. E não sei o que. Eu falei, ele não gosta de mim, não. Tem um monte de menina atrás dele. Gente, era tanta mulher atrás do meu marido.
Vocês não têm noção. Era muito. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse amigo, que eu tomei o cafezinho lá, dele, eu tinha ficado com esse amigo dele. Então, aí, ninguém podia... Quando eu e o Júnior começamos, né, depois disso tudo, que a gente começou a conversar, ninguém podia saber. Porque ele era amigo do cara que eu tinha ficado. Caramba. Entendeu? E eu, como é que eu vou? Como é que a gente vai? Agora, ele era amigo dele, morava com ele. Com esse menino. Sim. Então, ninguém podia saber que eu e o Júnior tava de conversa. Mas a gente só tava de conversa até aí, não tinha... Mas esse amigo dele tinha ainda algum interesse por você? Tinha. Era esse que era a questão. E a gente só tinha ficado mesmo. Assim, eu pensei, ele era um menino bom, eu pensei, vou tentar me relacionar com, né, um menino bom. De repente, a gente saiu um dia, mas assim, acabou. Entendeu? Não tivemos mais nada. E ele que me apresentou o Júnior, né? Então ficou aquele parecendo um fura-olho, mas assim, não foi bem um fura-olho, porque eu e o Júnior ainda demoramos um pouquinho pra ficar juntos. Ainda nós, na verdade, eu não queria. Eu batia muito na tecla, eu não quero, porque era muita mulher. Na época o Júnior, né, era novinho, ele é um ano mais novo que eu, o Júnior, então... ele é um ano mais novo. novo Um ano mais novo que eu. E ele aparentava muito mais novo, porque ele aparenta muito mais novo, né? Não acho, mas eu não sabia, assim, não dá pra perceber que tem uma diferença de idade entre vocês. Agora tá ficando velho, né? Mas naquela época... Mas eu acho que ele tem uma carinha de menino. Não, mas assim, olhando os dois juntos, não percebi essa... Porque você também, né? Ninguém fala. É verdade que tem. Obrigada. Aí a gente começou a se relacionar, até que um dia realmente a gente resolveu ficar juntos. Mas olha, a nossa história foi tudo isso que eu contei pra vocês, foi um mês, tá? Um mês. Então a gente se conheceu, a gente namorou e a gente casou com um mês. Um mês. Eu entendo perfeitamente. Já tava divorciada? Casado não, nós trocamos as escovas de dente e fomos morar juntos. Porque o que acontece? Ele não podia ficar morando na casa do amigo. E nós morávamos em quarto naquela época, né? Em 2007, nós morávamos em quarto. E o que aconteceu? Ele foi morar comigo no meu quarto, porque não tinha como ele ficar com o amigo. Não tinha mais clima com amigo. Aí ele foi morar comigo, daí ele... E o amigo ficou chateado? Ficou muito chateado durante muito tempo, sem falar com ele e tudo. E hoje se falam já? Não, assim, não tem contato, Acabou. mas é porque nós fomos embora pro Brasil, né? Depois tem toda essa história, mas é mais por isso. Mas depois eles até conversaram. Depois ficou bem resolvido, até a gente sabe onde ele mora, tudo no Brasil. Então não ficou nada mal resolvido. Ficou resolvido até hoje. Ele tem, eu acho que até tem ele no Instagram, no Facebook, tem sim. Só não tem mais aquela conexão, não tem aquele contato. Né, mas ficou resolvido. E hoje ele já casou também, tá tudo tranquilo. Então, ainda bem, né? Porque foi uma situação. Aí eu e o Júnior começamos a namorar. Aí com mais ou menos 6 meses, eu decidi ir embora pro Brasil. E no começo ele nem queria ir pro Brasil, ele até falou pra mim, olha, vai você primeiro, depois eu vou. E eu sou muito direta no que eu falo, então eu falei, olha, se eu for... É assim. Eu vou solteira. Uma coisa que eu aprendi muito, eu escuto muito também, eu ouço muitas pessoas falar que relacionamento à distância sempre não é bom, não é bom. Então assim, aí ele queria que eu fosse primeiro embora pro Brasil, e depois ele fosse embora pro Brasil, eu pensei comigo, isso não vai ser bom. Eu já tinha comprado a minha passagem, no final ele resolveu, não, eu vou com você. Então fomos os dois. Passamos pelo Rio de Janeiro, foi eu pra Curitiba e ele pra Vitória, pro Espírito Santo. Pra ver a mãe dele, pra ver a família dele, eu fui direto pra minha. Nesse período do Brasil, nós ficamos um mês separados. E nesse um mês, assim, foi muito chato. Por quê? Porque, assim, da minha família, ninguém conhecia o Júnior. Conhecia, assim, por telefone, mas pouco. Não era videochamada igual hoje em dia, né? Era tudo só por ligação. Demorava muito tempo pra conversar. Então, minha mãe e meu irmão não gostava muito do Júnior, porque não tinha, né, como intimidade pra falar. Então, meu irmão falou, eu arrumo um emprego pra ele vir pra cá e tal. Só que cadê o Júnior que não ia pra Curitiba? Cadê o Júnior? Ele foi pra Vitória e esqueceu de ir pra Curitiba. Porque o certo era ele passar, o combinado era passar uns 15 dias só e ir pra Curitiba. Só que passou 15, 20, 25, cadê o Júnior? 30 dias e o Júnior não ia pra Curitiba. Eita. Aí eu cheguei pra ele e falei, olha, é assim, ou você vem até o final de semana
ou você não precisa vir mais, porque eu já tô cansada de ouvir as pessoas dizer que você me deu o bolo, que você só me usou pra vir embora pro Brasil, que você... Aí eu falei pra ele, ou você vem pra Curitiba, ou acabou. Aí ele pegou e falou, olha... Aí quando ele chegou em Curitiba, ele falou, vem me buscar no aeroporto que eu cheguei. Deu, ai, ufa, né? Pronto, né? Pelo menos eu não tô mentindo. Agora minha mãe vai descobrir quem é ele. Mas olha, foi um sufoco, tá, gente? Porque eu pensava, você conhece a pessoa com 6 meses só. Você, na verdade, não conhece a pessoa. Você não tinha segurança. É por isso que eu falo, hoje em dia, a gente tem que conhecer melhor as pessoas, porque você não conhece. Eu não sabia da procedimento, da onde o Júnior era. Sabia de onde ele era, conhecia a mãe dele, conhecia. Mas eu não sabia com quem eu tava me relacionando. Conhecia o passado dele, né? A história dele. Nada, nem ninguém que conhecesse pra te tomar referência. Nada. E ele foi pra Curitiba. Quando ele chegou em Curitiba, eu tive que apresentar ele pra minha mãe, pro meu irmão, né? Meu pai, na época, não morava em Curitiba, morava em outra cidade. E ele começou a trabalhar e a gente começou a ter a nossa vida em Curitiba. Então, quando você volta pro Brasil, você volta perdido, né? Você volta sem rumo. Sim. Começar tudo de novo, né? É como você estivesse migrando novamente. Então, você tem que começar a sua vida. Então, eu não tinha dinheiro, porque eu tinha guardado um dinheiro aqui em Portugal e eu optei por levar em produtos de unhas, de gel. Porque quando eu cheguei em Curitiba, não existia unha de gel. E eu queria lançar unha de gel, porque eu precisava de fazer a diferença. Eu falei, vou trabalhar com unha de gel em Curitiba. Então, todo o dinheiro que eu tinha, antes de eu ir embora, eu comprei uma mala de produtos. Eu levei uma mala cheia, morrendo de medo de ficar parada na fiscalização, mas eu levei. Nossa. Motor, gel, eu levei produtos para 1 ano. Em 1 ano depois eu ainda tinha produtos. Foi um risco mesmo. Foi um risco. Foi porque é muito produto. E por mais que tem fatura, mas não pode, né? E detalhe, o gel ele é considerado produto químico. Então eu levei os potes de gel, muito pote de gel, pra durar bastante tempo. Por quê? Porque Curitiba não tinha unha de gel. Existia porcelana na época, existia o acrílico, menos a unha de gel. Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu falei, eu vou arrumar um trabalho. E nesse período que ele estava indo em Vitória, eu já tinha arrumado um trabalho. Eu já tinha arrumado um trabalho num salão grande, no centro da cidade. Eu falei, vou começar a trabalhar. Eu comecei a lançar unha de gel. Aí eu, com menos de um mês, no período que ele estava indo com ele, um outro salão já viu que eu trabalhava bem, me chamou para trabalhar. Eu fui lá, fiz o teste. Mas vocês não pensam que foi fácil. Quando você faz um lançamento de uma coisa nova, você tem que... você tem que se posicionar como já uma empreendedora. Porque você não... Eu nunca me vi como uma manicure. Que é o que as manicures hoje... Quem é manicure, gente, olha, tem que se posicionar como manicure. Porque eu nunca me vi como uma manicure. Eu me via sempre como uma empreendedora. Então, o que eu fiz? Eu comecei... A gente ganha comissão. Então, se você ganha comissão, você tem que trabalhar pra ganhar. Sim. Eu não tinha um salário fixo. Quem faz o seu salário é você. Quem faz o meu salário sou eu. Quando eu entrei nesse salão, que eu tive a oportunidade de entrar nesse salão, que era ainda maior do que o primeiro, eu pensei, eu tenho que fazer diferença aqui nesse lugar. Se eu não fizer a diferença daqui, eu vou ser só mais uma manicure. E lá nesse salão tinha 30 manicures. 30? 30 manicures, eram 15 cabeleireiros e 30 manicures. Era um baita salão. Um baita de um salão, mais ou menos isso. E eu falei, eu tenho que ser diferente, eu não posso ser só mais uma manicure aqui dentro. E o que eu fiz? Eu peguei, lá eram acho que mais ou menos umas 6 recepcionistas, o salão era muito grande. Eu peguei todas as recepcionistas e comecei a fazer a unha de todo mundo. Eu pensava, eu vou começar pela recepção. Peguei a gerente, fiz a unha da gerente pra gerente já pra poder me amar, né, ali, né? Aí ela já começou a me amar, ela já me colocou numa mesa, num lugar... mais destacado. Eu falei, opa, já gostei. Então, aí foi quando eu comecei. Eu trabalhei 1 ano nesse salão. E foi um diferencial pra eles também, né? Porque Foi algo não novo, tinha, né? Não tinha, era um lançamento. E claro que as meninas das porcelanas, porque lá tinha algumas meninas de porcelana, ficaram todas meio, né, chateadas comigo, porque eu vim com o lançamento da unha de gel, eu era a concorrência delas, na verdade elas deviam ter me aproveitado de mim. E aprender, porque não tá só você que fazia. Só eu que fazia, e eu tinha produto, eu tinha Mas tudo. tá aí, tem gente que não sabe aproveitar, vive na zona de conforto. Eu só sei fazer porcelana, vou ficar aqui. E ao invés de abrir a mente pra outro. Só eu que fazia, e eu tinha produto, eu tinha mais coisas, né, pra aprender outras Foi exatamente coisas. isso que eu fiz. Aí eu fiz o diferencial meu ali, fiquei 1 ano trabalhando nesse salão, montei uma carteira de cliente muito grande, muito grande. E eu falei pro Júnior, olha, é assim, aqui é muito bom, eu gosto muito de trabalhar aqui,
mas eu preciso empreender. Já deu, já chega de trabalhar de funcionária. Aí o Júnior falou, mas a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer? Eu falei, olha, eu não sei, vou achar uma sala. Vou achar uma sala, a gente monta uma mesa de manicure e vamos trabalhar. Então, assim, eu com todo esse conhecimento que eu tinha, ainda era pouco de conhecimento que eu tinha pra empreender como empreendedora. Você não estava contente? Não, e não tava contente com o que eu tava ali. Tava feliz porque eu tinha muito cliente, eu ganhava razoavelmente bem por uma manicure, mas não era só aquilo que eu queria crescer, eu queria mais. Aí eu fui, montei aluguei uma salinha perto, não era muito longe, e montei, assim, comprei uma mesinha, um esterilizador, né, e comprei uma marquesa de depilação, né, porque eu ainda fazia depilação, porque eu tinha que fazer mais coisinhas ali, ainda consegui vir com uma menina pra me ajudar com depilação. E eu lembro que eu não tinha 5 mil reais. Eu não tinha 5 mil reais. 5 mil reais é pouco, gente. Aqui em Portugal, 5 mil euros ainda é bastante, mas 5 mil reais é pouco. Pra você Pra frente, pra empreender, então... É pouco. Você tem que alugar, você tem que dar calção, você tem que dar, né? Aí eu montei ali, eu lembro que o meu marido comprou a estilizador pra mim, porque eu não tinha nem dinheiro pra comprar, e o Júnior foi lá, me ajudou, comprou. E eu comecei a trabalhar ali com os meus clientes. Ali foi o meu primeiro mesmo empreendimento só meu. Eu falei, não, eu tenho que começar a crescer a partir dali. Nesse período, o meu irmão foi me visitar. E o meu irmão falou, nossa, Karine, teu salão tá muito feio. Eu falei pra ele, só que agora é o que eu tenho. Eu não tenho dinheiro nem pra colocar um adesivo no vidro, eu tinha. Então era o que eu tinha. Eu comprei a mesa, as cadeiras, né, as panelas de depilação, essas coisinhas todas e coloquei lá pra trabalhar. Eu falei, vou começar a trabalhar, depois eu vou aos poucos crescendo. Claro. Aí ele chegou, depois passado mais um tempinho, ele chegou pra mim e falou, olha, eu vou fazer uma proposta pra você. Eu monto um salão maior pra você e a gente faz uma sociedade, meio a meio. Você como entra com o seu serviço e com a administração e eu entro com o dinheiro. E a gente faz 50-50. Falei, ok, tá bom. Daí nós alugamos a sala da frente e montamos. Passado 2 anos, empreender, gente, não é fácil. Não. Empreender, olha, assim, passado 2 anos, ele chegou pra mim, porque assim, o melhor sócio do mundo é você ter o meu irmão foi o melhor sócio pra mim. Foi o único, na verdade, né? Porque eu nunca tive sócio, sabe, ser meu marido, né? Mas o melhor sócio foi o meu irmão, porque ele nunca aparecia no salão. Ele não... Às vezes a mulher dele ia lá e gastava umas coisinhas lá no salão e ainda dava prejuízo pra ele, né? Então ele quase não aparecia no salão. Ele queria saber só como é que tava. Como é que tá? Eu falei, André, é assim, nessa altura eu já tinha feito, eu fiz um curso no Senai, pelo Banco do Brasil, pelo banco, que era administração especialista em salões de beleza. Esse curso me alavancou. Nossa. Me alavancou. E assim, eu tive um imprevisto, né, no decorrer desse... O imprevisto foi que eu engravidei. Eu engravidei exatamente quando eu estava montando o salão grande. O salão maiorzinho, né, que o meu irmão entrou. Então eu fiquei grávida no meio de um começo de empreender. Eu tava começando a empreender e eu engravidei. Mas foi uma bênção, assim, sabe? Porque a Vitória veio, né? Veio pra dar vitória mesmo. Porque ela veio pra incentivar a gente ter mais. E, sabe, a Vitória ela foi uma criança que ela nasceu dentro do salão. Ela com 10 dias, ela já tava dentro do salão comigo trabalhando. Porque eu não parei. Eu não tive resguardo, que as pessoas falam. Fiquei lá de dieta, né? Como eu falo. Em casa, não tive. Eu ganhei a Vitória nasceu 15 de dezembro. Primeira Vitória nasceu numa data... A data já é bem complicada, né? Ela nasceu... o que mais tem trabalho, o salão. E a bichinha quis adiantar, né? Porque ela era pro dia 15 de janeiro, né? Ela nasceu um mês antes. Eu tive pré-eclâmpsia e ela nasceu dia 15 de... Então foi uma gravidez de risco. Foi uma gravidez de risco só no último mês que eu descobri. Que eu tava com a pressão alta. Não tive uma gravidez. Você trabalhou até quantos meses? Eu trabalhei até o dia que eu ganhei. Olha. Eu trabalhei de manhã à toa. Quase que pariu ali no salão. Quase que pariu no salão. 6 horas da tarde, eu tava com muita dor na minha nuca, muita dor de cabeça. Eu falei pras meninas do salão, nessa época eu tinha 2 manicures e um cabeleireiro. Eu falei, olha, eu vou pra casa, eu tô muito com dor de cabeça, eu tô muito cansada hoje, sabe? Minhas costas estavam doendo muito. Mas eu falei, olha, quem puder atender pra minhas clientes ou desmarcar, eu não tô aguentando mais ficar aqui. Daí eu fui pra casa, liguei pro Júnior, falei, Júnior, eu não tô passando bem. Ele falou, toma um banho, que daqui a pouco eu chego do trabalho e já te levo no hospital. E foi assim.
Ele chegou, eu tomei banho, me arrumei, ele me levou pro hospital, o hospital começou a correr pra lá e pra cá, mediu minha pressão, eu uma correria pra lá e pra cá, e eu assim, tá tudo bem? Como é que tá aí? Ela falou assim, não, tem que te dar um remédio agora, urgente, não sei o quê. E eu falei, não, eu não quero esse remédio, não. Ela, por quê? Eu falei, porque amanhã é dia de pagamento, eu tenho que pagar as meninas todas amanhã, eu tenho que fazer, não posso mais, porque o remédio, eu já sabia qual remédio que ela ia me dar, que era um remédio pra dormir. Eu, Júnior, não deixa ela me dar esse remédio, Júnior. O Júnior falou, tem que tomar, Karina, você com a pressão alta, o Júnior, eu vou ficar dormindo até amanhã, e amanhã é dia de pagamento, eu tenho que pagar as meninas, eu tenho que fazer a fechamento e tal. Ele, Karina, tem que tomar, minha pressão tava 19 por 16. Nossa. Não, por 17, desculpa. 19 por 17. E daí elas se preocuparam porque estavam muito próximas, né? Tava igualando. Se igualar, você morre. Aí daqui a pouco, olha, eu já sei que foi uma correria. Elas só estavam arrumando a sala de parto e era um parto de emergência. Então, aquela correria toda de arrumar parto de emergência. E eu tava super tranquila, porque a pressão alta você não sente. O bebê não tava em sofrimento, sua pressão mesmo que tava alta. Ainda não. Mas porque a pré-eclâmpsia, você tem que se preocupar mais com a mãe do que com o bebê. Normalmente é mais a mãe. A não ser que a bolsa esquente, mas no meu caso, como a pressão tava igualando, aí é mais com a mãe. Então eu vi aquela correria no hospital toda. E uma enfermeira, eu só ouvi a enfermeira falando, se acalma, mãe, já chamaram a médica. Eu falei, que médica? Que médica vai fazer meu parto? Eu pensei comigo, porque nessa altura eu já nem sabia que médica ia fazer meu parto. Por quê? Porque a minha médica, ela não era de emergência, não era de parto de alto risco. Aí eles chamaram uma médica especialista em parto de alto risco. Ela tá chegando, eles ligaram pra uma médica, pra médica ainda ir pro hospital. Aí quando ela já me colocou com a roupa já pra ganhar bebê, eu subi. E eu lembro de eu ter entrado na sala e a médica já chegou correndo, já começou a me abrir rápido, muito rápido. E eu lembro de olhar pro visor do batimento, da pressão, e chegou a 19 por 18. Nossa! Ela quase igualou. Então, nessa hora eu gritei eu escutei a médica gritando, vem pai! No que o Júnior pegou, viu a Vitória, ela só fez assim pra mim, ó, olha, só me fez assim, ó. Tipo, só olha e tirou. E elas correram, pai, tem que sair, já chamaram o pai. E daí, nessa hora, a médica já disse, prepara o TI. E eu só vi tudo, eu tava ouvindo tudo, mas tipo assim, você não sente que você tá nesse estado. E quando você olha, parece que tá tudo normal pra você, porque a pressão alta, ela ela é de repente, você sente a dor na nuca. Ok, a dor na nuca. Mas você não percebe o que tá acontecendo com a sua saúde. Você acha que tá tudo bem. Na verdade, você tá praticamente dando uma parada cardíaca, né? Porque se igualar, você morre. Sim. Então, eu só sei que daí eu fui pra UTI. Eu fiquei 2 dias na UTI mesmo. Eu fui ver a Vitória só no outro dia, porque eles não me deixaram ver um dia antes. Veio assistente social, veio a psicóloga, veio todo mundo me visitar. Porque... E eu nunca mais tive pressão alta. Foi só aquele momento do parto. E a sua pressão durante a gravidez, até esse momento, normal? Normal, foi no último mês só. No último mês. Caramba. E assim, aconteceu vários imprevistos. Eu já tinha ganhado a Vitória, eu tava com a Vitória já no meu colo, né? E a Vitória nasceu 15 de dezembro, ela veio toda linda, com o chapeuzinho de Natal. Eles trouxeram ela pra mim, coisa mais linda. E o Júnior, ele recebe uma ligação do salão. E o Júnior, eu falei, Júnior, o que aconteceu? Ele falou, não, tá tudo bem. Na verdade, o que aconteceu? O chaveiro foi instalar uma chave na porta. E no que ele bateu, a porta explodiu. Era de vidro. Quebrou a porta de vidro toda. Aí lá vai ele correr. Então, assim, ele teve que começar a entender um pouco de administrar o salão. E nessa época, o Júnior trabalhava vendendo carro pra Peugeot. Ele era vendedor de carro também, da Peugeot. Então, eu falei pra ele, agora é com você. Aí ele foi lá, ainda cuidou de tudo isso pra mim. E eu no hospital. Então eu saí do hospital com 3 dias, quase 4 dias, já tava com o hospital. No 4º dia, na verdade. Mas quem queria sair no outro dia, no mesmo dia? Então eu fiquei 4 dias no hospital. E daí, passado só mais 5 dias em casa, quando deu dia 20, nasceu dia 15, dia 22, 23, eu tive que ir pro salão pra atender clientes. Cesariana ainda. Por quê? Porque o salão tava entupido de gente. Eu tinha minhas marcações todas de final de ano e eu tive que ir lá ajudar as meninas. Então eu levei a Vitória desse tamanhozinho, a Vitória bebê no bebê conforto. Ela foi trabalhar comigo.
Mas assim, foi muito bom, gente. Olha, porque assim, sabe, Vanusa e Janaína, você tem que aprender com o que acontece na sua vida. Porque assim, eu não posso reclamar. Porque Deus me deu tanta saúde, sabe? A minha mãe ficava, ai meu Deus, vai ter uma depressão pós-parto, a minha sogra, todo mundo aquele desespero. Gente, eu não tive nada disso. Porque eu brinco que empreendedor não tem tempo pra fazer. Pra ficar doente. Eu falo pra mim, gente, empreendedor não tem tempo pra ficar doente, você tem que se mexer. Eu não tive tempo, não tive tempo pra pensar. E ainda tive a vitória. E quando aí passou essa fase do Natal, né? Foi tudo bom, graças a Deus. E com 2 anos que eu já tava com o salão, o meu irmão chegou pra mim e falou, não quero mais. E eu, como assim não quer mais? Ele tinha investido 30 mil no salão. E eu falei, e agora, o que eu faço? Eu tenho que pagar 15 mil pra ele. Cada metade, metade. Meia, era 50 e 50. Ele falou, vende o salão. Eu falei, vende o salão. O lucro que vocês tinham, ele não estava satisfeito? Não estava satisfeito. Mas era pouco? Porque assim, Janaína, salão de beleza... Tem os altos e baixos, tem a temporada que dá mais mas dinheiro. o salão de beleza, ele leva na média de 2 anos pra você começar a ter lucro. Ele teve lucro, pra mim era compensador, por quê? Porque eu trabalhava. Então eu tirava o meu como se fosse uma funcionária e o que sobrava eu dividia com ele meio a meio. Então eu tinha o meu salário de funcionária mais o meu lucro de empreendedora. Então pra mim valia a pena. Pra ele que só tirava o lucro de empreendedor, não valia a pena. Porque o salão ele só vai começar a ter lucro depois de 2 anos. E depois assim, depois de 2 anos você tem que ter mais funcionário. Porque só 3, 4 funcionários não vai te sustentar o salão. Sim. Não tem lucro, não tem lucro. Isso eu sou perita em salão, em montar salão. De que alguém quiser montar um salão, pode vir falar comigo, porque nisso eu me especializei. Tenho vontade de montar um salão. Mesmo. Olha, assim, eu posso te ajudar em tudo, mas eu te explico os pós, os bons e o ruim. E você vai ter que aceitar. Eu brinco que você tem que aceitar, porque se você não aceitar, você vai quebrar sua cara. Vai quebrar, porque assim, eu já aprendi com os meus erros. Eu já quebrei minha cara. Eu já fechei salão com 2, 3 meses, nem 3 meses, aberto. Eu comprei um salão e fechei o salão, porque assim, eu já aprendi a ser rápida também. Não deu certo. Porque você já sentiu. Próximo plano. Porque você tem que sentir. Se você não sentir que que vai dar certo, e você tem que ver os números, né? Os números financeiros. Tem que sair. E o meu irmão não quis. E eu entendi o lado dele. Então assim, e eu pensei, mas e agora? Eu também não tenho dinheiro. Não tinha dinheiro pra comprar a parte dele. Aí o que eu fiz? Aí a minha gerente do banco, ela era minha cliente, né? Super amigas ali. Eu falei, olha, você pode me ajudar? Eu preciso de um empréstimo de 15 mil. Ela falou, posso, eu consigo pra você, sua conta é boa, tal, não sei o que. Eu falei, olha, então tá bom, então eu vou querer. Aí assim, sem o meu irmão saber, eu fiz um empréstimo de 15 mil, peguei os 15 mil, falei, André, me passa o número da sua conta que eu vou fazer o depósito pra você. Ele, como assim? Eu falei, sim, eu vou ficar com o salão pra mim, eu não vou vender o salão. Porque ele queria que eu vendesse o salão. Eu falei, não vou vender, o salão é meu. Então, por mais que eu dei o meu sangue ali durante esses 2 anos. Falar, 2 anos cavando com a unha. Tinha a carteira. Mas ele não fez por mal, sabe? Foi mesmo aquele momento assim, tipo, vamos encerrar tudo aqui. Então eu optei por fazer um empréstimo. Tanto que quando eu mandei o dinheiro pra ele falou, poxa, Karina, não era pra fazer empréstimo. Eu fazia pra você parcelado. Você nem no momento falou pra mim que queria ficar com o salão. Eu falei, André, é assim, pra gente... Falta do diálogo, é bom a gente falar, conversar. né? Porque assim, eu paguei dobrado no empréstimo. Sim, Só que assim, Janaína, muitas vezes é uma coisa que eu aprendi muito, eu pago pra não ter problema. Hoje eu pago pra não ter problema. Então eu quis encerrar e a gente nunca brigou. Eu nunca briguei com o meu irmão, a gente não teve, porque o que acontece muito hoje em família é você pegar um sócio de família e dar aquelas brigas de família, né? Com isso, com aquilo, com mãe, com pai, eu escuto muito isso, com irmãos, né? Dá muita confusão em família. E eu não queria isso. Eu não queria, então eu queria encerrar. E depois tinha minha cunhada, né? Então, assim, pra não dar essa confusão, o que eu fiz? Eu comprei a parte dele, e depois eu tenho dinheiro na conta dele. Comprei, agora o salão é meu. Agora o salão é meu. Assim, teve uma parte boa. Qual que é a parte boa? O meu marido começou a entrar mais no meu empreendimento. Porque até aí ele dizia, o salão é seu, não é meu. É teu negócio, é teu e do teu irmão. É teu e do teu irmão. Então aí que ele começou a fazer, ele começou a me incentivar mais. Então, e depois eu tive uma oportunidade muito grande desse salão, de ir para um salão ainda maior. Eu aluguei um espaço muito... Essa mulher é ousada, né? Muito grande.
top. Olha, gente, Ousada. ela é uma verdadeira inspiração. Olha, a mulher que tava nessa sala, ela tava 15 anos nessa sala. Nessa maior, você tá falando. E eu passava todos os dias na frente e falava, essa sala é boa pra mim. Essa sala é boa Era pra um mim. salão? Não, era uma sala, era um cartucho. Ah, É aquele cartucho recarregável. recarregável, isso. E eu passava e ainda fazia assim, ai Deus, essa sala, o salão aqui ia ficar Profetizava, tão né? lindo, né? Imagina o salão aqui, por quê? Porque o meu salão, ele era dentro da galeria. E eu queria um salão de rua. E ele era Passagem, o né? primeiro da galeria, que dava pra ver da frente, né, de rua. Mas não era lá fora, né? O sonho de toda empreendedora é ter um Porque é salão. passagem, né, das pessoas. E ali era uma rua super movimentada, né? Passagem de ônibus, de autocarro, de tudo. Então eu passava pra fazer isso, né? Ai, esse salão podia ser meu. Gente, aquele salão ali era pra ser meu. O poder de acreditar naquilo que você quer, né? Olha. A mulher me chama. Poder Karina, de depois você passa lá porque eu quero falar com você. Eu falei, posso? Karina, eu arrumei outra sala, eu vou saindo daqui. Eu acho que essa sala seria tão bom pra você. Eu falei, como? Ela falou, eu acho Você que nunca sim. tinha comentado com ela? Não, nunca com ninguém. Eu nunca tinha comentado com ninguém. Eu acho que com o Júnior uma vez eu comentei com meu marido, só. Eu falei, nossa, o salão aqui ia ficar show, né? Quem depois cutucar meu Instagram vai ver que eu tive o salão lá. E eu tive o salão lá. E nós pegamos esse salão. E o salão era todo preto, cheio de tinta, porque tinta tudo pra... Nós reformamos, remodelamos o salão todo. Foi assim, era pra ser tudo meu aquele salão, porque até o dono da loja, ele tava numa imobiliária e ele ficou 3 meses essa loja fechada, porque ele só alugava se fosse por essa imobiliária. E essa imobiliária era muito exigente e eu não tinha cadastro dessa imobiliária. E eles não aprovaram a minha ficha, não sei por quê. E eu tinha fiador, eu tinha tudo e eles não aprovaram. E eu liguei pra ele, diretamente com ele, e falei, se não alugar em 3 meses, você me aluga por outra imobiliária que eu tenho cadastro? Ele falou, se não alugar, eu alugo pra você. Olha. Eu falei, então tá bom. 3 meses depois, todo dia eu passava, essa loja vai ser minha, essa loja vai ser minha. A loja ficou fechada 3 3 meses te esperando. E ninguém esperando. quis a loja. Que E daí legal. ele me ligou, falou, a loja é sua. Pode começar os documentos. E eu peguei e aluguei essa loja. Nós passamos 6 meses reformando essa loja. Foi o maior desafio da nossa vida, foi esse. Porque o meu marido pegou o acerto dele, da Peugeot, e investiu totalmente no salão. Pra mim. E quando a gente tava finalizando o salão foi lindo. Foi projetado com arquiteto, foi maravilhoso. O salão realmente foi um salão dos sonhos. Quando a gente estava terminando o salão, eu fui para um evento no Rio de Janeiro. Era um evento para mais de 1000 manicures. Um evento muito grande. Eu fui palestrar nesse evento. E quando eu estava próximo a entrar para a palestra do evento, meu marido me liga dizendo que entraram no salão e roubaram tudo. Eu lembro que vocês contaram isso no Nossa, eu não curso. ouvi você falando antes. E levaram tudo. Você lembra eles contando? Não. Eu lembro, alguma coisa assim. E a gente tava Então você finalizando. não chegou a estrear o salão, a Não. inaugurar o Não, salão? estavam tudo em caixas ainda. Por exemplo, os alarmes, estavam tudo encaixotados. Então, e o salão ele teve que ser remodelado todo mesmo. Tudo que eu falo é todo. Até os vasos, pia, tudo a gente Por teve quê? que Eles comprar. estragaram? Eles roubaram tudo. Estavam tudo em caixa, porque não estava instalado ainda. A gente tava terminando o salão. Nossa. Naquele momento, e eles foram muito maldosos, porque eles arrancaram os pladur das paredes, eles queriam a fiação, acho que pra vender o cobre, e eles arrancavam tudo, assim, Sério? rasgavam todos o salão. Eles destruíram o Isso salão. aqui na madrugada? Foi na noite, né? Daí de manhã a funcionária chegou pra trabalhar, porque o outro salão ainda tava funcionando, né? A gente tava reformando um, mas com o outro aberto. com o outro sim. aberto. E a funcionária ligou e falou, Júnior, eu não tava, né? Ligou pro Júnior, Júnior, a porta da loja tá aberta. O Júnior, não, eu tranquei, foi eu que saí daí ontem à noite. Ele falou, não, mas ela tá aberta. Aí o Júnior correu pra lá, e daí o Júnior me liga chorando. Eu ia entrar pra palestrar no evento. Mas você nem entrou. Eles adiaram um pouquinho o meu horário pra mim poder respirar. Se recompor. Porque eu chorei muito, me recompus. Até eu lembro que eu tava de salto e eu falei pras meninas, alguém compra um chinelo pra mim, uma sapatilha, porque eu não consigo nem ficar, eu já não tinha mais força nem mais nas minhas pernas pra ficar de pé. Eu passei muito mal, porque o Júnior chorava muito e pra você ver um homem chorando é porque alguma coisa de muito grave aconteceu.
E realmente tinha acontecido. Você imaginava assim, nossa, o que ele tá me falando deve ser Deve ser 10 vezes pior. Então quando eu cheguei do Rio de Janeiro pra Curitiba e realmente eu me deparei com uma cena de terror, porque até xixi, sangue tinha dentro da sala. Foi uma cena de terror mesmo. Eles levaram tudo. Foram 5 portas, porque as portas elas não tinham sido instaladas, estavam todas em caixas ainda. A vaso, pia, as cubas que eu ia colocar na casa de banho, na cozinha, Que prejuízo. nos lavatórios dos cabeleireiros, eu tinha comprado tudo personalizadas. Então eu mandei fazer, levou 40 dias pra chegar. Então foi tudo. Então assim, eles levaram tudo. A gente teve um prejuízo de mais de 30 mil reais e a gente já não tinha mais dinheiro. Porque foi o último dinheiro que a gente tinha. A gente já tinha reformado, já tinha acabado. A obra já tinha acabado, era só instalar as coisas e mudar. Nossa. E começar a trabalhar. E daí o que aconteceu? A gente teve que praticamente começar uma reforma de novo. E a gente já não tinha mais dinheiro. E daí assim, pedi socorro de novo pra gerente do banco. E ela me emprestou o dinheiro. Inclusive ela tá até na foto da inauguração do salão. Ela foi. Você não desistiu depois desse baque todo? Não. Assim, é aquilo que eu falo, não dá tempo. Não dá tempo porque, assim, é a nossa vida que tava ali. A gente, quando nós fomos pro Brasil, quando aconteceu isso, nós tínhamos dinheiro pra comprar um apartamento. Nós tínhamos dinheiro pra comprar uma casa. E com esse dinheiro a gente optou por não comprar casa e empreender. Quando você decide abrir mão da sua casa própria pra empreender, você não tem que ter tempo pra desistir. Não dá tempo. Se eu acontecesse de eu desistir ali, eu tinha perdido a minha casa e eu tinha perdido a minha empresa. Eu não tinha tempo. Aí eu, não, vamos lá. Fui, conversei com a gerente. A gerente, olha, eu consigo tanto. Vamos pra outra gerente, do outro banco. Ó, quanto é que você consegue pra mim? Porque eu precisava de 30 mil. E eu falei, olha, uma conseguiu metade, outra conseguiu metade, e nisso a gente conseguiu. Aí ainda uma teve que ajudou, a gente falou, olha, vou dar um cartão pra vocês ilimitado de cartão de crédito. Sem limite, termina a obra de vocês. Porque ela viu, todo mundo se sensibilizou. Todo mundo né? da rua, a rua era muito movimentada, mas era muito comércio. E muitos empreendedores grandes, muito grandes, então todo mundo viu. E assim, acharam muito absurdo o condomínio do prédio, porque tem um condomínio e tem uma segurança. E eles não assumiram a responsabilidade, por mais que eu pagava um condomínio caríssimo. Ninguém viu nada. Eu falei, gente, mas ninguém saiu dali com 5 portas. Saíram com um caminhão. É isso que eu tô aqui pensando. Como é que ninguém viu? As paredes que eles mexeram, Imagina a barulheira. Ninguém viu. Ninguém viu Eles nada. arrombaram a porta? Arrombaram a porta. Porque nós até tínhamos comprado travas das portas novas, eletrônicas, mas não estava instalada. Eles levaram tudo na caixa. Tava tudo encaixotado ainda. O equipamento de alarme... Não, nunca descobriu. O equipamento de alarme tava tudo encaixotado. A gente tinha comprado, mas tava tudo encaixotado. E eles levaram tudo. Até o tênis do cara do duplador, que tava lá, do menino que ajudava a gente, eles levaram até o tênis dele. Então, assim, foi muito baque, mas assim, foi muito rápido. A gente conseguiu o dinheiro e a gente já correu atrás, só que daí a gente teve muita coisa, a gente teve que colocar a mão na massa, tá? Pintar, muita coisa. A gente mesmo que foi lá fazer mesmo por a mão na massa. Por quê? Porque a mão de obra, hoje em dia, que é o cara é a mão de obra. Às vezes o produto não é tão caro, né? A ferramenta, mas a mão de obra é cara. Então a gente teve muita coisa, o Júnior teve que aprender a fazer pladur pra ajudar a terminar todo o pladur. E a gente terminou, conseguimos inaugurar o salão. Saiu? O salão ficou lindo. Foi lindo, assim, ficou realmente... Realizou os sonhos. Realizou os sonhos. A gente tinha sala de depilação, tinha chuveiro, tinha sala de cursos. Eu tinha no andar de cima uma sala de cursos. Eu tinha a parte toda de unha com o salão dos sonhos. Lá eu cheguei a ter 12 manicures e 3 cabeleireiros de uma vez, trabalhando pra mim. Então, eu geri uma equipe grande. Eu era formadora de unhas de gel, me especializei como formadora. Eu trabalhei para a empresa Cutio, que é uma das maiores empresas de produtos de unhas de gel do Brasil e dos Estados Unidos. Durante 17 anos, eu trabalhei com eles. Eu era formadora oficial da marca. Eu fui representante dessa marca em Paraná e Santa Catarina. Então, eu dei a volta por cima. Eu corri atrás. Só que nós como empreendedores temos sempre desafios, né, Janaína? Então, a gente tem aqueles altos e baixos. O salão, ele sempre foi o salão de referência. Nosso salão virou o maior salão de unhas de gel de Curitiba,
o salão de referência de formação e de produtos. Então nós tínhamos uma loja oficial de produtos de gel. Então somos a primeira loja oficial em Curitiba. Então tivemos muito movimento, tivemos uma equipe muito boa trabalhando com a gente o tempo inteiro. Todas as manicures que entravam para trabalhar para mim, elas entravam crua. Eu treinava elas para elas ficarem profissionais. Então eu gerava uma profissão para elas, que foi sempre esse meu objetivo. É sempre incentivar as mulheres a crescer. A crescer mais. A crescer cada vez mais. E eu sempre me dei o melhor por mim. E quando eu tava com mais ou menos uns 4, 5, não, já tava com 7 anos do salão, 6 anos do salão, 6 anos mais ou menos do salão, o meu aluguel do salão, ele cresceu tanto o olho, que ele com 4 anos que eu tava com o salão, não, com 4 anos, desculpa, com 4 anos que eu tava com o salão, ele triplicou a minha renda. Nossa! Então a minha renda que eu pagava 1.000 e alguma coisa, 1.000 e pouco, ele foi para 4.000 e pouco. Então, isso foi um baque. Nesse período, foi muito baque para nós, porque a gente ainda não tinha se recuperado, tava pagando ainda, né, os financiamentos. Sim, mas no contrato não dizia que Tinha não pode... acontecido. Anual? renovou. Era anual? Era anual. E ele foi renovando nessa renovação, ele subiu. E é aquele negócio, quer, não quer, não sai. E a obra que você fez? Não, a obra... quando o comércio, isso vocês têm que sempre lembrar. Quando você faz uma obra em comércio, a benfeitoria em comércio, ela fica pro proprietário. Entende? Até porque ele pode alegar que pra ele é indiferente. Não, porque cada vez que você entra num comércio, pra quem é empreendedor, cada vez que você entra pra uma sala comercial, cada um vai adaptar da sua maneira que você precisa. Então, normalmente, as benfeitorias de comercial, você não tem que voltar ao normal e eles não pagam por isso. Eles não te pagam por isso. Então, como ele viu que a loja estava muito bonita, estava tudo muito bonito, e eu fiz muita coisa na loja, ele falou, é uma jogada pra mim. Mesmo ele sabendo do tudo que assalto, tudo que aconteceu. Nossa. Então, assim, ele foi bastante, mas assim, olha, Deus sempre moveu pessoas pra me ajudar. E planta o bem que você colhe o bem. Esse é um ditado nítido pra mim, eu sempre uso isso. Faça a parte boa, sabe, Vanusa? Porque as pessoas, hoje em dia, elas querem muito mal das pessoas. E eu chamei na frente de um hotel muito grande, tem um hotel, e eu fui falar com o Samir. E falei, Samir, você tem umas salas aqui paradas, você não tem lugar pra mim uma sala? Porque eu acho que eu vou mudar o salão de lugar. Ele, por que você vai mudar? Aí eu contei a história pra ele do que tinha acontecido, né? Mas a gente ainda ficou mais 3 anos já tava com 7 anos mais ou menos, 6 anos e pouco mais ou menos ainda ficamos mais uns 2 anos com esse valor. Porque eu falei, gente, eu reformei tudo, não vou sair daqui, vou ficar. Aí eu comentei com ele. Ele falou pra mim, Karina, eu acabei de alugar uma sala do teu lado, uma sala enorme, que dava pra pôr o salão lá dentro. Eu falei, que pena. Aí passou no outro dia, ele me chamou, vem cá, vamos conversar. Eu falei, eu vou te mostrar a sala. Eu falei, fui lá, mostrei a sala, ele falou, essa sala aqui. Ele falou, eu vou fazer melhor, eu não vou alugar pra pessoa, porque eu senti no meu coração que eu tenho que alugar pra você. E mais uma coisa, você tem 1 ano de aluguel, de renda. Eu vou te dar 1 ano de renda. Nossa. Você vai mudar pra essa sala. Não é mentira. Vai colocar do jeito que você quer. Você só tinha que reformar, é claro, né? Um pouco. Mas você vai ficar 1 ano sem pagar. E depois de 1 ano, quanto é que você pode pagar, Karina? Eu falei pra ele, olha, Samir, eu tô muito apertada. Eu consigo pagar R$1.200 por mês. Ele falou, então pode ficar com a sala sua. Olha, nós mudamos o salão. O salão cresceu ainda mais. Deve ter ficado louco. Eu Maluco, fiquei né? 1 ano sem pagar. O 1 ano proprietário. ficou maluco. Porque ninguém para lá. Porque aquele aluguel ninguém vai parar. Não, ninguém Claro, É vai dar um muito aluguel alto. daquele. É muito alto. Você deixou lindo e maravilhoso. Aí eu mudei e levei tudo que eu podia levar, né? Os espelhos, porque o meu salão tinha muitos espelhos, assim, eu fiz espelho até o teto, assim. E o teto nós tínhamos 5 metros de altura, né? E consegui, até os espelhos eu consegui adaptar no salão novo. As portas Era o quê? Do eletrônicas. lado? Era assim, eu tava numa avenida. E era virando na avenida, era a segunda loja. Então ele dava mais ou menos 4 lojas de diferença de uma pra outra. Então os clientes também nem deu pra perder. Não deu nada. E estacionamento também tinha estacionamento do lado. Eu ainda fiquei mais 1 ano e pouco ali. E foi quando a gente decidiu ir embora pra Portugal novamente, né? Em que ano que vocês vieram? Nós viemos em 2000 Vocês voltaram, na verdade, né? 2016, né? 16, nós estamos em 2023, 2016. Nós vamos fazer 7 anos, 2017. Então é isso.
Eles vão fazer 7 anos 7 agora em anos? abril. Então é isso, é 16. Então nós vamos fazer 7 anos em Portugal. O Júnior, meu marido, ele passou num concurso público da Petrobras. Ele era concursado. Eu também lembro dessa história E lá a no gente curso. Lembro disso. E nós decidimos vir para Portugal. Então, Como assim? Por que vocês chegaram ao ponto de decidir, vou largar tudo, o salão montado, tudo ali, o sonho realizado, e vou largar tudo e vou migrar de novo? Boa pergunta, hein? É assim, nós fomos assaltados no salão durante 2 anos seguidos. De novo? Mas Depois aí- daquele foram mais 2? Aquele foi um roubo, né? E depois nós fomos assaltados à mão armada, né? Ok. E daí com esse assalto a gente fica com muito medo. E depois a gente percebeu que a gente queria dar uma vida melhor para as meninas. Segurança. Segurança, exatamente. E eu falei pro Júnior, olha, e Curitiba começou a ficar muito saturado de salão, de beleza. Claro que o nosso tinha diferencial, eu ainda continuava com Engraçado, com as desculpa te interromper, mas eu achava que Curitiba não tinha índice de assalto assim tão grande. Foi logo quando a Dilma, não tinha mesmo, não tinha, Ah. mas logo quando a Dilma assumiu a presidência, Aham. Curitiba também virou uma cidade perigosa. Aí eu chamei o Júnior e falei, olha, o que você acha da gente... A primeira opção foi assim, olha, o que você acha da gente mudar de estado? Ir pra, sei lá, pro Rio de Janeiro, queria pra uma cidade maior, né? Curitiba tá pequeno já pra mim, né? Eu falei, eu queria uma cidade maior um pouquinho. Eu pensei pra uma cidade do calor, né? Porque Curitiba é frio igual aqui, né? Curitiba é muito Vamos pra uma cidade mais quente, né? Aí o Júnior falou, olha, se for pra sair daqui, a gente vai embora pra outro país. Eu falei, pra outro país, né? Já o sorriso já foi na orelha, né? Falei, então vamos pra Portugal, né? Ele, pra Portugal, vamos. Se você vender o salão, a gente vai pra Portugal. Eu falei, se eu vender o salão... Peraí, daí eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu trabalhei muito esses anos todos e meu salão tem nome. Então, se ele tem nome, eu vou vender ele rápido. Aí, o que eu fiz? Tem um grupo que chama Clube... Isso que é confiar no seu taco, né, menina? Eu coloquei num clube, chama Clube das Alices. É um clube que tem em Curitiba, que é só de empreendedoras. Hoje ele tá com 500 mil mulheres empreendedoras de Curitiba. Eu falei, não vou fazer anúncio em jornal, nada dessas coisas. Eu vou comentar ali. Só lá no grupo. Publiquei, mulheres, eu tô pensando em vender o Miss Nails, chamava Miss Nails. Ele ainda existe, tá? Tá lá, quem quiser olhar, né? Se vocês quiserem depois olhar lá, ele ainda existe. Miss Nails, quem quiser vender o Miss Nails, quem quiser comprar o Miss Nails, eu vou vender. Se alguém tiver interesse, pode vir falar comigo. Olha, sem mentira, eu recebi tanta proposta, que nem eu sabia escolher pra quem que eu ia vender. Ficou doida. Fiquei maluca. Claro, tem propostas que são indecentes, que a gente também não pode aceitar, né? Tem que saber aprender a dizer não. Sim. Mas veio propostas de curitibanas que moram nos Estados Unidos, que estavam indo embora pra Curitiba. Eu tive proposta de japonês que mora em Curitiba. Eu tive proposta de tudo quanto é lado. Então, assim, o comercial, ele... a parte de compra e venda de imóveis comerciais, ele avaliou o salão em 500 mil reais. Então, eu nunca tive medo de arriscar, né? Você ser empreendedor é como um batimento cardíaco, né? Você vai pra cima e vem pra baixo. O que acontece? Quando você tá no alto, você tem que se preparar, porque uma hora você vai estar no baixo. E se você não estiver preparado pra estar no baixo, você vai falir. Então você tem que estar preparado com a curva. Porque a curva do empreendedor, ela existe o tempo inteiro. Então, Agora, entrando na parte da sua... É o quê? Curso, mentoria? O que é? Que ela veio aqui, gente, porque ela é uma empreendedora nata, né? Deu pra gente perceber. E ela pegou esse conhecimento todo e empacotou. Em forma de quê? Explica pra gente. De consultoria, de mentoria, de quê? Hoje, na verdade, eu dou uma mentoria para mulheres. Eu ajudo elas a empreender, claro. Mas eu no ramo das semijoias. Porque eu tenho as semijoias. Também eu auxilio. Se você já tem uma empresa com algum outro produto, algum outro serviço, eu também faço uma mentoria sobre isso, mas a especialidade minha mesmo é no ramo da semijoia. Por exemplo, a Vanusa comentando agora, falando que, né, que ainda não sabe o que é. Vamos supor que ela fala... Eu quero montar uma loja de semijoias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar do zero. Então, eu vou sentar com ela, a gente vai fazer um planejamento, um projeto em cima disso. O que você quer? Você quer fazer online? Você quer fazer loja física?
Ou você quer vender só porta a porta? O que você quer? Eu vou entender primeiro o que ela tá querendo e nisso que eu vou ajudar ela. Aí, o que eu vou auxiliar? Eu tenho um atacado de semijoias, que eu vou fornecer produtos para ela. Ela pode trabalhar tanto com a minha marca como a marca dela. Isso é uma opção que eu dou para as revendedoras. E sim, você fornece as joias, mas ela pode colocar a marca dela nas joias, é isso? pode colocar a marca legal. dela. E depois, qual é o auxílio que eu dou? Eu dou porque assim, eu trabalho com as semijoias do lado externo do cliente, né? A parte do embelezamento, mas eu trabalho o interno com o emocional. Entende? Então eu deixo elas bonitas por dentro e por fora ao mesmo tempo. Então eu quero transformar mulheres em empreendedoras e fortes. Que legal. Porque não basta você ser uma empreendedora, você tem que ser forte, porque pra aguentar o alto e baixo, porque a nossa vida é assim, né? Então foi tudo isso que aconteceu comigo no Brasil, depois quando a gente veio para Portugal. Cheguei em Portugal e aqui eu fui muito ousada. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa empolgação também de empreendedora, né? Porque o que acontece? Quem era a Karina no Brasil? Eu era Karina Ferreira, especialista em unhas de gel, formadora, master, palestrante para manicures. Eu tinha loja de produtos, eu era isso, eu era aquilo, eu era a Karina. Lá eu era quem era a Karina em Portugal? Ninguém. Mas ninguém. Manicure. Foi exatamente isso. Fazia anos que eu não sentava numa mesa para fazer um atendimento. Porque eu já não era mais manicure. Nessa altura, eu já estava mais de 3 anos sem sentar na cadeira para atender. Eu já tinha minhas funcionárias. Não, prática você não perde nunca, porque eu dava formação. Eu era só formadora, né? Então, como você é formadora, você não vai perder a prática nunca, porque você está o tempo inteiro recapitulando tudo. Mas eu já não atendia mais cliente, eu já não tinha o contato com o cliente fisicamente. Eu tinha o contato com o cliente de sentar e ficar conversando. Aquele papo de dona de salão com o cliente, que eu amava essa parte, né? E as funcionárias que faziam. Porque eu tinha uma equipe top trabalhando pra mim. Que você preparou. Já trabalhava pra mim há muitos anos. Então eu tinha uma equipe pra isso. Quando eu vendi o salão, Ela vim ficou pra com cá, eu vendi o salão completo. Eu vendi inclusive a patente do salão. Eu consegui transferir a patente do salão, com muito sofrimento, mas consegui, porque isso é muito difícil de você conseguir fazer a transferência de patente. Porque a patente, ela fica vinculada ao seu nome pessoal, ninguém te tira. E eu vendi a patente, Instagram, Facebook, ficou tudo com a dona atual, que inclusive ele ainda funciona. Hoje ele já não tem mais a parte de serviços, hoje ele virou só a loja, inclusive da Culto ainda. Quando eu cheguei em Portugal, eu falei, olha, a gente arrendou uma casa, um apartamento, do lado tinha um centro comercial, e o corretor falou, olha, tem uma loja muito boa ali, você não quer montar um salão? Aí eu falei, eu vou montar um salão de manicure. Aí montei um salão de manicure ali. Sempre empreendendo. Sempre empreendendo. Daí montei um salão de manicure, mas pequenininho, sabe? Era só eu era a patroa e a funcionária ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu voltei, é onde eu falo que às vezes é preciso dar um passo para trás, tá? O passo para trás para você pegar no impulso é muito importante. Você precisa dar um passo para trás. Aí eu montei o meu salão ali, pequenininho, e comecei tudo de novo, do zero. Porque ninguém conhecia a Karina, ninguém sabia quem era a Karina. Então, só que assim, você não pode desanimar. O segredo de uma empreendedora mesmo não é você, não é porque o salão abre das 9 às 7, era o meu horário de trabalho, certo? Não é porque você tem cliente só meio-dia que você vai meio-dia. Você tem que cumprir o horário como você fosse uma funcionária. Porque quando você é funcionária, você não cumpre horário? Porque quando você é patroa, você não cumpre horário? Porque quando você é patroa, você fala, eu só tenho cliente 2 horas da tarde, só vou 2 horas da tarde pro salão. Não, eu não fazia isso. O horário do meu salão era o horário que eu trabalhava. Indiferente se tinha cliente ou não tinha cliente, eu tava lá, das 9 às 19. Se você ficar parado, não vai acontecer nada. Eu vou ficar aqui esperando em casa, daqui a pouco meu telefone vai tocar, vai aparecer uma cliente. E se o cliente estiver lá na porta? Exato. Você vai falar, olha, já vou chegar, daqui 10 minutos o cliente vai falar, nem vou esperar, vou embora. Porque se ela só tem 1 hora pra fazer o serviço... se ela ligar, porque ela vai ver o salão fechado. Exatamente, é o que eu fiz. Ficamos 1 ano com o salão, eu fiquei 1 ano com o salão. Nesse período ainda montamos um café, se arriscamos a entrar no ramo de café, coisa que a gente nunca tinha feito, né? E com o salão aconteceu, assim, uma coisa meio inusitada. Eu recebi uma proposta, uma menina, uma cliente, chegou e falou, eu queria muito montar um salão igual ao seu.
E assim, um pouco da inveja, né? Não vou citar nomes de... Uhum. Mas um pouco da inveja ali rolou. Ela também assim, tava dando uma caidinha pro meu marido, né? Ai, meu E Deus. ela foi e falou pra mim... Queria comprar o seu salão. Eu falei, você quer comprar o meu salão? Você não me conhece, que eu sou empreendedora, né? E eu quero vender. Eu nem queria vender o salão. Mas eu acabei de decidir que eu quero vender. Aí ela, quanto é que você quer o salão? Eu quero 8 mil. Ela, 8 mil, 8 mil no salão. Ela, mas eu não sei o que. Veja lá com o meu marido. Eu já sabia que ela tava dando uns tiros pra ele, né? Aí ela foi falar com ele. Ele falou, Karina, queria vender o salão, né? Não sei o que. Depois ele chamou em casa, Karina, você quer vender o salão? Eu falei, Júnior, ela quer comprar o salão. Ela tá dando em cima de você. Eu vou vender o salão. Vou fazer dinheiro, filho. Dinheiro. É Oportunidade, filha. Pois ela comprou o salão comigo. Ela comprou o salão. Eu montei um salão desse tamanhozinho com duas... Ai, gente, se eu só uma vez aqui. Uma vez aqui, com essa parte. Ela começou a dar em cima do Júnior o tempo inteiro. Assim, dava muito em cima dele, sabe? Ia no café. A gente já tinha o café, tá? E o café era no mesmo lugar. O café e o salão. E ela dava muito em cima do Júnior. Ia pra lá. Não, ela continuou falando, corta ou... Corta. Eu não vou citar nomes, mas sei lá, eu acho que ela nem tem meu Instagram. Depois eu dou uma olhada se ela tem. Se ela não tiver, pode. Mas acho que ela já não tem mais. Aí ela começou, porque vai vir uma prima minha do Brasil e não sei o que. Júnior, Júnior. E eu falei, filha da mãe, você vai ver se eu não vou vender o salão pra você. Você quer? Então tá bom. Eu montei o salão, gente, com 2 mesas. Os produtos eram de qualidade, mas o salão não tinha nada, gente. Eu gastei 4 mil no salão. Essa parte tem que cortar, tá? E eu vendi pra ela por 8 mil. Ela queria, tava dando em cima do meu marido. Empreendedora. Ela tava dando em cima do meu marido. Eu chutei o valor. Na hora eu só chutei o valor. Ela, quanto é que você quer? Eu falei, eu quero 8 mil. Ela, 8 mil. Não sei o que. Passado assim, tipo, uns 15, 20 dias. Ela, eu vou comprar então um salão de você. Não sei o que. Ela, mas eu tenho 7 mil. Eu tenho 7 mil e alguma coisa. Ela falou, e eu tenho uma bimbi. Você quer uma bimbi? Eu falei, quero a bimbi. Pode mandar, porque na bimbi no café vai fazer uma serventia danada. Eu tinha o café, né? Eu falei... Você tinha o café também? Tinha o café nessa época. É a Bibi digital? É igual a sua. É igual a sua, eu tava vendo ali. Aí ela pegou e falou que tinha uma bimbi, tava nova, ela tinha acabado de comprar. Eu falei, tu me dá a bimbi. Me dá o dinheiro e me dá a bimbi. Filha, pois eu vendi o salão. Não tinha nada. Só não tinha nada. 2 mesas de manicure, umas prateleirinhas. Não, eu sei que não. Eu sei. E ela queria, só que ela dava em cima do Júnior, porque o Júnior era capixaba, ela também era capixaba, entendeu? Então, assim, tipo... Então, aí ela achava... Eu falei, filha do céu, coitada. E eu enfiei o dinheirinho no meu bolso, falei, me dá aqui esse dinheiro que eu vou empreender depois, porque agora eu vou estudar o mercado primeiro. Aí foi quando eu comecei essa parte, eu comecei a estudar o mercado de Portugal, porque você chegar do Brasil já montando, tem que tomar muito cuidado. Foi onde eu quebrei um pouco a minha cara. Assim, errei. Aspas, né? Assim, errei um pouco, né? Mas tive uma sorte ali, né, no meio do caminho, né? Mas eu acho que se fosse nessa época eu não chegaria do Brasil. Nós tínhamos dinheiro para comprar um apartamento. Em vez de comprar um apartamento, nós resolvemos empreender. Montamos o salão e montamos o café. Não faça essa cara. Não faça essa cara, porque é a melhor coisa. Olha, gente, depois desse episódio com a Karina, nessa sexta-feira, na próxima nós vamos ter o que a minha convidada segunda tá aqui já esperando para gravar. E ela vai falar sobre investimentos. Pelo que eu sei pouco, que eu sei dos investimentos, né? É melhor você empreender do que comprar casa. Certo. Aí ela fez assim pra mim. Gente, então eu e meu esposo fizemos errado. Nós preferimos Cada história, cada caso é uma história. A questão é claro, cada caso é um caso. É porque assim, de regra geral, é que se eu você acho, tá com essa dúvida. Eu tenho um marido que é extremamente calculista, financeiro, ele gosta das coisas tudo muito organizada. No Brasil, nós optamos por empreender e não comprar casa. Então, quando a gente chegou aqui, nós não sabíamos se a gente ia conseguir comprar casa ou não. E daí, nessa dúvida, a gente, vamos empreender, vamos fazer investimento. Então, daí nós montamos o salão, montamos o café. O salão, eu fiquei com 1 ano, vendi o salão. Aí Gente, vendeu o salão pro dobro. Pelo dobro. Presta pelo atenção. Dobro. Valeu Já muito ganhou? a pena. Não, ganhei. É porque assim, se você... Vamos supor assim, aí você pega o dinheiro e compra a casa. Aí comprei a casa, né? Aí você comprou a sua casa, tá linda, maravilhosa. Você vai trabalhar com o que agora, Janaína, se você é uma empreendedora? E vai pagar a casa E vai como? pagar Vai pagar a casa como?
Vai voltar sem empregar? Porque quem é empreendedor não consegue trabalhar desempregado. Até pode conseguir durante um período curto, mas logo tem que fazer alguma coisa, porque quem empreende, né? A vida inteira, então não vai. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu vendi o salão, nós ficamos no café, eu fui pro café, ajudei meu marido um mês só no café, a gente pedia a conta. Pedi a conta pra ele, porque eu disse assim, ó, amor, realmente eu pedi a conta, porque assim, o café ele é pra você, não é pra mim. Eu sou manicure, eu sou empreendedora, eu trabalho em salão, eu não sou cafeteira. Então, fugi do café. Ainda bem que cafeteiro não é cafetina. Não, a cafetina a gente não confunde. Não confunde, por favor. Não, eu pedi a conta pra ele, contratei uma menina pra ficar no meu lugar. Eu fiz a contratação pra ele, já foi muito bom, né? Não deixou seu lugar vazio. Não deixei vazio. E ela ficou com ele e eu fui trabalhar de funcionária no salão. Porque eu queria entender o mercado de Portugal. Eu tava com algumas dúvidas de como era. Porque uma coisa em 2005, quando eu trabalhava, uma coisa em 2017. Exato. Então, assim, você fica... são épocas totalmente diferentes. Portugal passou por uma crise nesse período. Muita coisa mudou. Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar de funcionária. Eu fiquei 1 ano trabalhando dentro do Auchan de Cascais, dentro do salão lá. E eu queria entender como é que era o mercado de Portugal de salão, porque era o meu ramo de salão de beleza. E nesse período, eu tive muita sorte, né? Graças a Deus, assim, Deus me guiou. Eu recebi essa proposta de trabalhar lá. A dona fez essa proposta pra mim trabalhar lá. E eu ganhava muito bem, gente. Eu ganhava muito bem mesmo, assim. Eu ganhava um salário para Portugal, que o salão dela não está dentro do Auchan mais, porque o Auchan reformou, mas ela ainda continua com o salão nas Fontainhas, chama Mulher Cheirosa, e tá ela ali para provar o quanto eu ganhava, mas eu tirava um salário de 5.000 euros. Caramba! Mas por quê? Por quê? Porque eu nunca me via como uma funcionária. Eu me via como uma patroa dentro daquele salão. Então eu chegava cedo e saía tarde todos os dias. Só que uma coisa que eu não desejo isso pra ninguém, que é o que eu falo pras meninas quando vão empreender. E é o que eu falava quando eu chegava no salão. Parecia que eu tava indo pra guerra. Então eu tinha que lutar todos os dias. Então, por quê? Porque eu tinha um objetivo na minha vida. Só que eu tinha que ganhar essa guerra. Eu não podia perder essa guerra. Então eu tirava um salário maior, eu ganhava mais que o médico, como manicure. Sim. Então a recepcionista falava, Karina, você ganha mais que o médico! Como é que você ganha tudo isso? Karina, olha quanto é que você ganhou esse mês. O salário mais baixo que eu tive lá dentro foi 3.500 euros. Nossa. Entende? Só que eu até tinha um cabelo um pouquinho maior, assim, e eu fazia um rabo de cavalo aqui em cima, assim, e eu dizia, gente, se prepara que hoje é meu dia. Hoje eu vou estourar de ganhar dinheiro. Então eu era rápida, eu pegava oportunidade, porque a gente tinha muito turista ali, principalmente em épocas de verão. Na época do verão, eu peguei um verãozão lá, ganhei muito dinheiro, trabalhei muito. Ela falou que nunca teve uma funcionária como eu. Eu nunca faltei, eu cumpria o meu horário, eu ganhava bem. Só que eu não tinha mais vida. A minha filha tava acabada, triste. O meu marido, eu via a cara dele de cansado, porque era ele que cuidava da minha filha, ainda cuidava do café. Você tava acabando com a sua família. O meu marido entrou em depressão. Eita. Inconscientemente. Quanto tempo porque nunca... você ficou nesse salão? 1 ano. Sem perceber, porque o meu marido ainda tava cuidando do café. Então, nesse período, teve um dia que eu falei assim pra dona do salão, eu tenho que ir embora mais cedo, porque eu tenho que cuidar de um negócio. E ela falou, o que você vai fazer? Eu preciso tomar uma decisão. Ela falou, qual que é a decisão? Eu falei, amanhã a gente conversa, posso ir mais cedo? Ela falou, pode ir. Eu falei, fecha minha agenda, pode desmarcar minhas clientes. Sabe o que eu fiz? Eu fui no café. Do jeito que eu cheguei no café, eu esperei o último cliente sair do café. Eram mais ou menos umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Eu abaixei a porta do café, a porta grande do café. Eu fechei o café e falei pro meu marido, ou você fecha esse café, ou a gente separa. Sabe por quê? Porque você tá em depressão e você não tá percebendo. Ele tava acabado. Ele tava acabado. Porque ele tinha que acordar às 7 horas da manhã, passar pão de queijo. Ele ficava, às vezes, no café até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu saía do salão, às vezes, 7, 8 horas da noite. Eu ia pro café fazer bolo, fazer brigadeiro, fazer tudo. Porque eu ainda ajudava ele a fazer as coisas do café pro outro dia, pra ele abrir às 7 horas da manhã. Entendeu? O empreendedor tem que ser isso. Até um certo limite, você tem que ser isso. Mas chega um certo limite que você se acaba.
Você tem que Porque aí prestar você tem que atenção. pesar, né? O dinheiro ou a sua saúde? O O dinheiro ou a sua sua família. família? Exato, foi o que aconteceu com a gente. Então, assim, o Júnior, eu percebi que ele tava triste, ele já, sabe, ele já não convivia mais. E daí ele falou pra mim, aí ele mesmo concordou comigo. Eu falei, olha, eu tô acabado, você tá acabado, porque eu tô trabalhando em 2. Eu saía do salão E ajudar e ele a ainda montar ia a fazer, eu fazia todos os brigadeiros. De manhã eu acordava cedo, bem cedo, porque eu tinha que decorar os bolos pra ele colocar pra vender naquele dia. E era eu que fazia. Eu que fazia, porque a menina que eu contratei não sabia fazer bolo. E ela tentava fazer o bolo, mas os bolos dela não ficavam bons. Porque eu aprendi uma receitinha da minha mãe, caseira, de bolo. Então, assim, eu sempre fui... Era o diferencial. Eu sempre gostei muito dessas coisas, de manual, tudo que era manual, né? Então eu fazia os bolos, os brigadeiros, eu fazia brigadeiros de tudo quanto é tipo, de caipirinha, sabe? De amendoim. Então eu ia fazendo os docinhos todos e colocava pra vender. Todo mundo adorava meus bolos. Tanto que no Natal, teve um Natal que eu tive mais de 10 encomendas de bolo. Gente, eu não era boleira, eu não era confeiteira, eu não trabalhava com isso. Era um bolo caseiro, simples, recheado. Mas eu recheava bem, fazia com carinho, com amor. Sim. E isso é muito importante quando você faz. É. Só que nesse dia eu decidi. Eu falei pra ele, Júnior, não dá. E ele falou pra mim, então me dá só uma semana pra gente acabar com o estoque de salgados, doces que a gente tinha. E daí, a hora que acabar, a gente fecha. Eu falei, combinado. Então. E eu fechei o café. E eu saí da Mulher Cheirosa, fiquei um ano na Mulher Cheirosa. Aí eu saí de lá, fiquei um tempinho em casa pra ajudar ele, que ele operou do joelho. Ele operou do joelho, teve um menisco com problema. E depois de 6 meses, aí, quando ele terminou de se recuperar da cirurgia do joelho, aí nós estávamos preparados para começar a empreender novamente. Aí foi quando a gente decidiu montar, alugamos o salão na 25 de abril em Cascais. Aí lá eu comecei tudo novamente. Mas lá Salão também? Salão de beleza. Montei só a parte de unha primeiro, só a parte de estética. E um ano depois a gente abriu. Foi mais ou menos a história do Brasil, foi o que aconteceu aqui. Abri a parede, a sala do fundo desocupou. Eu abri a parede e consegui aumentar. E lá eu coloquei cabelo, coloquei a depilação, então eu consegui já ampliar. Eu tive cabeleireiro, tive mais manicures. Então eu tinha 3 manicures, tinha 2 cabeleireiros. Eu consegui começar a sentir o empreender na minha vida quando eu tava com o salão em Cascais. E fiquei lá 3 anos com o salão. Só que assim, eu sou diagnosticada com fibromialgia, mas eu passei muitos anos hospital, morfina, Até descobrir o que tramal. era. Assim, mesmo depois que eu descobri, ainda sentia muita dor, né? Muita dor mesmo. Nesse período eu quase entrei em depressão, porque eu nunca tive depressão. Eu nunca tive, eu brinco que eu nunca tive tempo pra depressão. Por quê? Porque eu lembrava da minha infância. Eu lembrava de tudo que eu passei, sabe? Das coisas que eu passei, assim, eu tive uma infância que eu fui muito julgada, né? Muito julgada por não ser uma boa aluna. Então, eu fui muito julgada. A minha mãe me julgou, mas assim, hoje eu não culpo ela, sabe? Sim, mas eu sempre sim. fui muito comparada, né? Eu tive uma infância de comparação com meu irmão, porque meu irmão era o perfeito. Entendeu? Meu irmão era o filho perfeito da minha mãe. E eu era... Aqui não ia dar pra nada. Não ia dar pra nada. Inclusive, eles até brincavam muito que eu era adotada. Então, assim, até a Vanusa comentou comigo hoje no carro, foi muito engraçado porque ela comentou, mas você tem um olho claro. Eu falo que esse olho claro, eu acho que é de tanto que eu sonhei com esse olho claro, porque meu olho era preto. E eu mostro pra vocês a foto de infância, eu tive a minha infância inteira de olho preto. Até com os 16 anos eu tinha olho preto. Preto. Minha mãe dizia que eu tenho a menininha dos olhos de jabuticaba. A minha mãe dizia. Só que a minha mãe tem olho verde, meu pai tem olho verde, meu irmão tem olho verde. E eu sonhava em ter esse olho verde. E daí, assim, quem era a Karina? Eu era adotada. Porque eu era a única que não tinha olho verde da minha família. E meus primos todos tinham olhos verdes. E as mulheres nasceram tudo com olho escuro, porque acho que era da família, sabe? As minhas primas não têm um olho verde, mas eu só tenho uma prima que tem um olho verde, azul. Só tenho uma, mas as outras todas têm um olho escuro. E os homens todos, meus primos todos têm os olhos claros. E aí você acabou acreditando, assim, meio que inconsciente. Inconscientemente, durante muitos anos.
Você ficou com aquela pulga atrás da orelha. Porque eles falavam que eu era doutora. Meu pai falava, minha mãe falava, meu irmão também falava, brincava, mas das brincadeiras de criança, né? Sim. Então, durante muitos Mas é uma anos... brincadeira que não se deve fazer, gente, pelo amor de Não, Deus. isso não se faz por quê? Porque Causa isso muita causa rejeição, memórias, causa é. rejeição. Então, assim, eu tive uma infância como se eu tivesse sido rejeitada. Então, eu fui rejeitada a infância inteira pela minha mãe e pelo meu pai, porque eu sempre era a que não prestava pra nada, a que não sabia fazer nada, a que só queria ficar na rua brincando, porque eu adorava brincar na rua, né, gente? Eu era bem moleque, assim, sabe? Eu era aquele moleque que jogava bola, jogava vôlei, Também. pulava, subia em árvore, sabe? Eu adorava isso. Eu vivia machucada, e eu sempre fui dessas, assim. Então, eu andava muito com os meninos da rua. Então, toda vez que acontecia alguma coisa comigo, eu lembrava de tudo isso. E eu dizia, não, mas eu não quero ser aquela Karina que a minha mãe falava que eu ia ser. Então, assim, o que eu fazia? Eu corria pra não ser. Eu corria pra não ser. Então, por isso que eu não tive tempo pra entrar em depressão. Por isso que eu nunca tive depressão. Eu nunca tive depressão. Eu nunca fiquei presa, sabe? Eu tive um momento da minha vida há pouco tempo que eu tava mais triste. Isso eu tive um momento que eu passei por uma ansiedade. Mas depressão, igual eu escuto, eu ouço as pessoas, eu não tive tempo pra isso. Porque eu tinha que lutar por mim mesma. Então, eu tenho hoje... Você literalmente pegou a caneta pra escrever a sua história. Exatamente. Então, foi isso que aconteceu. Então, quando a gente montou agora o salão, o último salão, eu falei pro Júnior, vai ser meu último tiro no ramo de salão de beleza. Eu não sei se em Portugal, eu acho que Portugal é pequeno pra mim, pra esse ramo. Eu preciso mudar. Eu preciso me reinventar. Eu preciso descobrir quem é a Karina fora de um salão. Porque quem era a Karina? A Karina era manicure. A Karina era empreendedora manicure, porque assim, só que uma das coisas que eu sempre me coloquei muito bem foi como postura profissional. Eu sempre tive muita postura profissional. Tanto que as próprias clientes desses anos todos, eu escutei, Karina, não se coloque como uma manicure, porque você não é qualquer manicure. Ouvir isso de cliente sua, clientes que já tá com você há muitos anos, te ajuda muito, gente. Já dá um up da sua vida, entende? E aí, Karina, pra gente já ir pra coisa pra terminar, e já percebi que você fez uma transição no sentido de empreender, né? Você deixou o salão e partiu para as semi-joias. Recebi uma proposta para trabalhar com semi-joias em Portugal, e eu pensei, por que não colocar isso, né? Dar um passo. Então eu já tava com aquela esperança de querer trocar de ramo, mas eu não sabia pra quê. O que eu ia trabalhar? Não sei, eu só sei fazer unha. Aí quando eu recebi essa proposta, eu falei, olha, eu vou experimentar. É uma coisa experienciar. Você tem que experienciar tudo que você vai fazer. Foi uma coisa que eu fiz antes. O que eu fiz? Olha, me veio uma maleta de semi-joias. Eu vou vender ela para as minhas clientes do salão para entender se Portugal tem mercado para isso. Eu comecei a vender. E o primeiro mês eu já destaquei, no segundo mês também, já comecei a vender. Aí eu coloquei uma vitrine no salão, eu ainda tinha o salão, coloquei a vitrine no salão. Aí foi quando eles decidiram fazer uma proposta pra mim fazer, abrir a loja. É uma frase que eu uso muito, inclusive agora eu uso muito na minha palestra, que eu falo, seja bom o suficiente onde as pessoas te procuram pra ser sócia. Seja bom o suficiente pra isso. E como é que você vai imaginar que eu, como uma manicure, que tava sentada na cadeirinha ali, toda suja de pó, o dia inteiro, de cabelo preso, muitas vezes que a maquiagem tava toda borrada, de máscara, luva, ia ser convidada para abrir uma loja de semi-joias. Seja bom para isso. Seja bom onde as pessoas te procuram. E eu decidi mudar, fazer essa transição de carreira. E foi todo um processo, não foi da noite pro dia. Eu explico muito bem isso, porque olha, eu escutei de uma amiga minha esses tempos atrás e eu ri muito, né? Ela falou, Karina, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro que pode. A minha mãe falou que do nada a Karina abriu uma loja. E assim, não foi do nada que a Karina abriu uma loja. Foi mais de um ano estudando o produto, estudando a marca, para ver se eu comprava o produto, se eu gostava daquilo realmente para mim. E daí foi quando eu
nós conseguimos a loja no Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica, e montamos uma franquia. E 1 ano e meio depois, a gente conseguiu se desfazer da franquia e montar a marca própria. Agora nós já estamos com a Bellona, que é uma marca própria. Essa marca pertence ao meu esposo, ele que teve a ideia, inclusive o nome, foi ele que deu o nome. Qual o nome? Bellona, Bellona. que é uma deusa grega, guerreira, que é para todas as mulheres. É homenagem a você? É homenagem. Pois é, né? Ficou parecido, né? Mas olha, eu vou aceitar isso. Ficou homenagem a mim e a cor também foi o meu esposo que escolheu, porque também a empresa agora é toda dele, né? Uhum. Toda dele. E eu sou uma consultora dele e ajudo ele em tudo que for preciso, porque eu entendo de semijoias. Então, eu tô do lado dele para isso. Claro que a marca também pertence a mim, porque se pertence a ele, também pertence a mim. Sim. Mas foi ele que teve a ideia. Então, hoje a gente tem a Bellona, que fica no Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica, e ajudou as mulheres a ter o seu empreendimento. Nós trabalhamos com atacado e varejo. Hoje nós já ampliamos para o atacado também. Show. Qualquer dia eu vou lá, vou fazer uns stories lá, fazer um... Tem que ir, tá devendo uma Hoje visita lá. eu fiquei maluca. Cada Tô devendo. joia mais linda que a Foi outra. muito corrido de ontem, quando a gente fez a feira, né, o evento em Cascais, daí hoje a gente veio pra cá, não deu tempo da gente se programar melhor, né. Aham, pronto. Eu vou lá visitar. Karina, agora nós vamos fazer, pra gente terminar, a gente tem uma brincadeira que chama bate-bola. A gente vai falar uma frase pra você, te perguntar alguma coisa e você vai responder com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá bem? Tá bem. Bem rapidinho, bate-bola. Qual? Qual a melhor palavra que te define? Vencedora. O que você não suporta? Falsidade. O que você adora? A família. Uma mulher que te inspira? Uma mulher que me inspira. A Lilia Majeski. Ela anda me inspirando muito com a história dela. Você também tá inspirando muita gente aí agora. Não, Nossa, verdade, mãe. verdade. Sua maior realização? Meu apartamento, a minha casa. Um sonho. Um sonho. Ir pra Tailândia. Ai, meu sonho ir pra Tailândia. Um medo? Um medo de perder. Eu sempre tive esse medo de perder tudo. Então, a partir de agora, eu decidi que eu não perco mais nada. E não deixo mais ninguém tomar nada de mim. Qual é a sua maior alegria? Ver a minha filha feliz, a minha família feliz. Deus pra você é? Tudo. Tudo. Sem ele, não temos nada. Um recado agora para essa mulherada linda, maravilhosa que está te assistindo. Se quiser, pode até olhar para elas. Olha, o meu recado é nunca desista dos seus sonhos. Essa frase, na verdade, já é minha, né? Porque eu gosto muito de falar isso para todas as mulheres. Mas você que quer empreender, não tem medo. Não tem medo, porque se você não der o primeiro passo, você nunca vai conseguir. E o primeiro passo faz a primeira parte do seu crescimento total. Então, tem que ter ação. Nunca desista disso, sabe? Agir. Mulherada, vamos agir. É isso. E Karina está aí para ajudar, né, Karina? Quem quiser, pode contar comigo mesmo, assim. Nem tudo é a base do dinheiro, sabe? Eu acho que o relacionamento, a amizade, a compreensão faz muito crescimento. E eu, da mesma maneira que eu sempre tive alguém que sempre me apoiou, me ajudou, eu também gosto muito de apoiar as mulheres, sabe? E quem quiser empreender comigo, tá? Tamo junto, gente. Vamos crescer junto. Empreender com você é a questão das semijoias, que você fornece semijoias para quem quer ser sua revendedora. Isso, no atacado. Muito bem. Gente, vão ficar todos os Instagrams da Vanusa, da Karina. A loja tem Instagram próprio ou é só o seu? Então eu vou deixar o da Karina, o da loja, para vocês seguirem aqui. E é isso, mulheres. Espero que vocês tenham gostado de mais um Pod Maravilha. Deixamos aqui um conteúdo maravilhoso para vocês. E eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e não deixem de se inscrever. Beijo e até o próximo Pod Maravilha! Uhul!